Olá, começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo. E eu, Cibele dos Santos. E juntas nós vamos descobrir um mundo que ainda não conhecemos. É isso aí. Antes de tudo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receber as notificações e dar o like aí no nosso vídeo. E hoje, com muita honra, recebemos aqui como convidado o professor Wagner Borges. Boa noite, professor. Boa noite, que legal estar aqui junto com vocês. Vamos bater um papo sobre temas espirituais em geral, né? E aí o que eu puder responder para vocês, aí contar coisas dessa área, vamos juntos. Ai, hoje vai ser uma delícia. E olha, hoje o programa é estendido, de 2 horas. Eu acho que vai ser pouco, mas enfim. Professor, conta pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória. Como começou a espiritualidade na sua vida? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 61 anos, moro em São Paulo já há 30 anos, e quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter experiências espirituais espontâneas. Era uma época que não tinha muita informação, não tinha internet, não tinha palestra aberta. Poucos livros tratavam da situação que eu estava experimentando. Eu deitava para dormir. E lembrando que eu era um adolescente normal, trabalhava no escritório de dia, fazia o 2º grau à noite, namorava, ia à praia, cinema, jogava futebol. Jovem normal. Uma noite, em abril de 1977, eu deitei para dormir. Quando eu acordei, eu tomei a maior surpresa da minha vida. Eu estava no alto, por sobre a Baía de Guanabara, como se eu fosse um ser livre, um espírito incorpóreo. Bem alto, olhava para baixo, a enseada de Botafogo, Praia do Flamengo, Pão de Açúcar, como se eu fosse uma mente livre olhando uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu nunca tinha me sentido tão vivo e lúcido, totalmente consciente. E ao olhar para baixo, eu falava assim, só pode ser um sonho, porque eu estou dormindo, mas aí ao mesmo tempo vinha um questionamento, mas se eu estou dormindo, como é que eu estou acordado? Aliás, cadê a cama? Quer dizer, isso não era um sonho, eu tinha lucidez. Mas a sensação era tão gostosa de liberdade que eu curtia a sensação, sentia ondas de energia saindo do mar e me atravessando. De repente, eu me senti caindo de alta altura e, em frações de segundo, me senti fundindo no corpo abaixo com um solavanco, abri os olhos e falei, meu Deus, o que foi isso? Eu não tinha dúvida nenhuma de que tinha tido algo, mas eu não tinha parâmetro para explicar. Eu era um adolescente. Isso começou a acontecer 2 a 3 vezes por semana, espontaneamente. E eu já deitava pensando, tomara que aconteça aquele negócio, que eu não sabia o que era. Já deitava já se segurando, e né? Eu não sabia como acontecia. Eu deitava e quando eu acordava, eu estava de grande altura, eu via florestas, cidades, pessoas andando lá embaixo. Não tinha nada espiritual, apenas me via num ponto de vista alto, olhando e a sensação de queda e fusão no corpo, abrir os olhos na mesma hora. Eu levei meses para entender o que estava acontecendo, até que um dia eu comprei uma revista Planeta, que era a única que tocava nesses temas naquela época, e tinha uma matéria de capa, Viagem Astral, a arte de sair do corpo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível, tem outro? Abri, li a matéria e o autor falava de uma possibilidade que os antigos no Oriente já falavam, os iogues, os iniciados do Egito, da Grécia, a possibilidade da consciência ou espírito temporariamente sair do próprio corpo, vivenciando uma experiência fora da matéria e depois retornando e interpenetrando o corpo e trazer esse conhecimento. Aí eu fui olhar as fontes que o autor estava dando, que eram livros importados que eu não tinha dinheiro para comprar. Mas ali pelo menos tinha um nome. Ele dizia que no ocultismo se chamava essa capacidade de projeção astral e por corruptela popular, viagem astral. Depois, eu estudando, eu vinha descobrir que outras áreas também falavam nisso, o espiritismo, a Umbanda em parte, o yoga. E aí eu comecei a abrir um leque de informações, pegando pontos que tinham a ver com o que eu estava sentindo, para tentar me entender. E um amigo meu que eu contei, ele falava assim, por que você foi se meter com essas coisas? Eu falei, cara, eu não fui me meter, eu deito para dormir, e acontece, eu estou estudando, tentando me entender. Para mim não é luxo, isso é necessidade. E aí o que eu descobri? Que essas saídas do corpo eram faladas desde a antiguidade, só que cada grupo trabalhava o conhecimento disso de acordo com o parâmetro daquele grupo. Então eu li um livro espírita, tinha lá um capítulo de saída do corpo, o autor abordava de acordo com a doutrina espírita, era natural.
Aí eu pegava um livro de ocultismo, tinha um capítulo de saída do corpo, a abordagem era mais esotérica, diferente da espírita, mas falando do mesmo tema. Pegava um livro de teosofia, a mesma coisa. Como eu não estava atrás de doutrina, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu pegava o capítulo do livro aqui, o de lá, e fui juntando, formando um corpo de conhecimento sobre a tal da saída do corpo e observando o que acontecia comigo se ia ao encontro do que eu estava lendo. Descobri que parte das coisas descritas eram semelhantes às que eu tinha, mas outras partes eram diferentes, porque a experiência tem conteúdo pessoal e não é igual para todo mundo. Aí eu comecei a aprofundar. O que eu comecei a fazer? Deitar e tentar induzir aquilo. Não mais como antes, deitar e acordar naquela... Eu deitava, descobri que quando eu deitava bem calmo e tranquilo, era mais fácil socorrer. Quando eu estava agitado, aquilo era muito mais difícil. Então, claramente, me mostrava que se eu tivesse mais relaxado, simplesmente favorecia tudo. E uma das coisas que mais quebra o relaxamento é o medo. E o medo vem da ignorância. Você tem medo, a suprarrenal descarrega uma carga de adrenalina, você fica pilhado, trava a experiência. Então, eu estava tirando a ignorância, então não tinha motivo de ter medo. Conclusão, não havia essa aceleração que muita gente tem por causa de medo. Levei 1 ano, dos 15 aos 16, para entender e ter uma base agora, observando tudo que eu estava vendo. E aí, uma noite já, eu com 16 anos, eu comecei a experimentar um fenômeno que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora vão entender. Eu acordava e não conseguia me mexer. Eu já passei por isso. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, até que eu recuperava o movimento abruptamente. Quer dizer, isso começou a me causar um certo medo, porque eu não tinha associado a saída do corpo com a paralisia. Aquilo aconteceu durante várias semanas, até que uma vez eu acordei paralisado e o movimento não voltava. Os minutos foram passando e não voltava. E eu, 16 anos, jovem, pensei, meu Deus, meu pai vai acordar amanhã aqui, vai me ver aqui, eu estou vivo, ele vai mandar me enterrar. E eu não posso dizer que eu estou vivo aqui dentro. Ai, meu Deus do céu. E não conseguia me mexer. Aí, quando eu notei isso, eu falei, é o momento da minha morte. Aí eu me entreguei. Eu parei de tentar me mexer. E fiquei esperando algo acontecer, a mão de Deus me pegar, qualquer coisa. E eu fiz uma prece. A minha prece era assim, ó Senhor, eu estudo de noite, trabalho de dia, não fumo, não bebo. É barganha, sou um bom filho, tentando parecer bonzinho na hora H. E eu ainda me lembro que eu pensei assim, a única coisa que eu fiz de errado foi pegar a filha do vizinho, mas ela que me seduziu. Ainda botei a culpa nela, né? E aí, nessa hora que eu me entreguei e fiquei esperando sei lá o quê, eu me senti flutuando para fora do meu corpo humano e pela primeira vez eu parei e olhei o meu corpo sem eu estar dentro. Simplesmente eu não tinha dormido e tinha acontecido. Eu tinha deitado e aquilo estava acontecendo desde o início. Pulei rapidamente para dentro do corpo, aí sem saber o que fazer ainda. Na noite seguinte, acordei paralisado de novo. E aí eu pensei, ontem, quando eu fiquei quieto, parei de tentar me mexer, aconteceu uma saída do corpo. Eu vou fazer a mesma coisa, vamos ver o que acontece. Eu aceito a paralisia e não quero me mexer, vou esperar. Simplesmente a sensação como se fosse um colchão de ar crescendo e eu flutuando aqui, novamente eu me vi fora. Aí o que eu fiz? Parei, olhei, cruzei os meus braços e falei assim, qual dos dois sou eu? Porque estava deitado na cama, o corpo humano com a minha aparência, mas eu era consciência, eu estava aqui. Bom, naturalmente eu pensei, quem sou eu? É esse que está pensando. Aquilo ali me parece um boneco de carne respirando, que tem valor quando eu estou dentro, mas agora eu estou fora. E deixa eu fazer um outro teste. Deixa eu mexer a mão. Fazia assim com a mão aqui, a mão física não mexia. Então eu via claramente que o eu real não era o físico, era eu, vamos chamar espírito, sei lá o quê, e que quando eu estou encaixado é um conjunto. Mas na hora de uma separação, o que ficou é um envoltório. Eu sou a consciência, o espírito aqui fora. E aí, a partir desta noite, e isso tem décadas, todas as vezes que eu acordo paralisado, o que eu faço? Eu uso a saída do corpo. E aí o que acontece? Ao longo dos anos, eu tenho um programa na Rádio Vibe Mundial, desde a década de 90. Você sabe qual é a pergunta que as pessoas mais me fizeram ao longo dos anos? A paralisia, que é o grande medo. Sim. A medicina chama de paralisia do sono. É óbvio, é um estado alterado durante o sono. Eu estou querendo dizer é que durante esse estado alterado você pode usar para sair. Porque esse estado alterado ele ocorre no corpo, não tem nada a ver com a parte espiritual. Só que nesse estado alterado,
a energia se solta e você pode... Só que se você não souber disso, você quer se mexer a qualquer custo e bate o medo. O medo dispara adrenalina, o metabolismo acelera e você acorda daquele jeito com taquicardia. E aí tem sempre alguém que diz que o diabo te agarrou porque você não deitou, não rezou, o espírito obsessor te pegou. Conversa fiada. Eu tenho isso esses anos todos. A paralisia antecede as saídas do corpo se a pessoa não tiver medo. E ela não fez assim, ó. E estou paralisada. Deixe-me observar calmamente o que é isso. Ela não faz, porque assim que se vê paralisada, só há reação de adrenalina, ela não parou para olhar. Então, quem está assistindo a gente vai ter outra vez. Na próxima, faz o que eu fiz, um test drive. Relaxa, e não acredita em nada do que eu estou falando, pessoal. Isso aí não é uma crença. Muita gente tem essa paralisia. O que eu estou dizendo é que durante a mesma, em lugar de se mexer, se a pessoa ficar tranquila, ela pode experimentar uma experiência fora do corpo. Só dá para controlar a respiração. Na minha, eu só consigo controlar a respiração. O resto, nada você consegue controlar. Porque você deitou e dormiu. Quando você vai despertando, o teu metabolismo cardiorrespiratório durante o sono é bem baixo, né? E as cerebrais também relaxam. Na hora que você desperta, você está num estado alterado. Então, o metabolismo ainda está baixo. Aí o que você percebe? Se você forçar a respiração um pouco, quer dizer, o metabolismo vai aumentando e aí você vai voltando ao normal. Mas tem gente que essa paralisia tão encruada, ela parece que não está nem respirando, mas é uma ilusão. Ela continua respirando, só que a respiração está baixa, igualzinha no sono. Só que ela está no estado alterado. Sim. Como ela não sabe disso, ela força para poder voltar. E o que eu ouvi de mitos sobre isso ao longo dos anos, e na literatura de saídas do corpo internacional, quase todas as pessoas que escreveram um livro de saídas do corpo narram a paralisia e que ela favorece a soltura. Agora, é claro, se você está dentro de algum contexto religioso, esta paralisia vai ser interpretada de acordo com ali. Então, por exemplo, um grupo mais ortodoxo em alguma área religiosa, o desconhecido é o diabo, vira um padrão. Tá, na área espírita, olha, pode ser um obsessor que está te agarrando. Na área da Umbanda também já vi falar isso. E não é por maldade, é falta de informação. Tá? Não tem ninguém te agarrando. E às vezes a mente da gente cria a tentativa de explicar a sensação inexplicável. Ela pode criar a sensação que tem alguém te agarrando, como se houvesse um ente invisível que não existe, porque a paralisia não é causada por um ente invisível, ela é causada pela queda de metabolismo. Então, daí surgiram muitos mitos de que você acorda assim porque os espíritos fizeram isso com você. Não é verdade. Quem faz isso com você é o teu corpo, tuas ondas cerebrais e o metabolismo. Agora, na hora que essa situação acontece, no estado alterado, seus sentidos estão amortecidos. Então, você começa a perceber algo em volta. Então, é possível, na hora da paralisia, perceber que pode ter um espírito ali ou outro ali, que já estava, eles não veem que você está nessa situação. Às vezes já moram ali, inclusive. Mas naquele instante você percebe que você está num estado alterado. E aí você vai juntar um outro medo, que se chama pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas, invisíveis, fobia, medo. No popular, espiritofobia. A pessoa tem medo de coisas invisíveis. Isso vem da infância. Capeta, mula sem cabeça, o velho do saco, alguma coisa no invisível ali te olhando. Nessa hora, junto o medo da paralisia, que você não sabe o que é, e você percebe algo ali, o medo duplica, a adrenalina acelera e você... meu Deus, ainda bem que eu acordei, quase que eu rodei. E não tinha perigo nenhum. Então, isso criou muitos mitos. Depois, eu comecei a experimentar outra sensação. Além da paralisia, eu sentia como se eu estivesse estufando, crescendo, como se eu fosse um balão inflando. Logo depois eu me sentia flutuando. Outras vezes eu sentia ondas de energia por dentro, indo e voltando, como se eu estivesse ficando eletrificado energeticamente, porque o corpo espiritual, vamos chamar assim, também chamado corpo astral, perispírito, o nome tanto faz, para escapar da inércia do corpo, ele acelera a vibração. Nessa hora, como o corpo está amortecido, você sente a vibração. Igualzinho você no inverno, aquece o motor do carro a álcool. Vrum, vrum, vrum. É como se o corpo astral estivesse acelerando para poder escapar temporariamente da inércia do corpo. Você desperta no meio desta vibração. Se a pessoa ficar quieta, tranquila, ela começa a ter uma saída também. Mas não sabendo disso, a reação... E às vezes, nessa espécie de eletrificação,
ela escuta um som dentro da cabeça, como se fosse uma carga elétrica, e esse som varia de pessoa para pessoa. Às vezes parece um estampido, pá, dentro da cabeça, ou zzz, dentro da cabeça, porque na hora que acelera o campo, a glândula pineal, que é a glândula mais alta do sistema, que tem embaixo dos hemisférios cerebrais, ela ativa. E ao ativar, o alto da cabeça, onde tem um dos chakras principais, também eletrifica. Isso dá a sensação de um ruído dentro da cabeça, uma carga elétrica, alguma coisa assim, que só você escuta. Porque o ruído normal, você vai escutar propagado por ondas sonoras pelo ar, por aqui. Só que esse ruído é dentro da cabeça. É um ruído intracraniano. Agora imagine, vocês duas, eu tendo esse monte de sintoma, na década de 1970... Com 16 anos. Com 16 anos e não tinha... Não tem referência. Não tinha referência, não tinha ninguém para conversar. Em que isso me ajudou? Eu fui descobrindo as coisas sozinho, não condicionado por alguma área essa ou aquela. E à medida que eu estava lendo de tudo, eu observava paralelos e outras coisas que não iam ao encontro que eu estava observando. Por exemplo, Wagner, você quer ter uma saída do corpo, durma vestido de branco. Eu era um adolescente, eu dormia de short ou de cueca no Rio e sem camisa por causa do calor. Quer dizer, não batia com o que eu estava sentindo. Você precisa 3 dias sem sexo. Eu tinha uma namorada. Eu ficava um tempinho sem fazer sexo, o máximo que eu ficava era nervoso. Porque você imagina, um adolescente naquela fase hormonal, quer dizer, não ia ao encontro que eu estava sentindo. Então, o que eu percebia? Cada área tinha seus limites e bloqueios que as pessoas misturavam na saída do corpo. Como eu não tinha nenhuma área específica, a própria experiência era o que me guiava, eu observava justamente isso, que a experiência era livre, mas ela estava encabrestada, né? Adaptada em cada área, e os parâmetros daquela área poderiam ser inseridos ali. Como eu não tinha parâmetro nenhum, claramente eu via que algumas coisas funcionavam e outras coisas não passavam de mito, né? Então, por exemplo, muitos livros diziam, você não pode comer carne se você quer ter saída do corpo. Eu comia carne e estava tendo saída do corpo. Hoje eu não como carne, mas na época eu comia e não impedia, porque não é o que o meu estômago está dentro que vai criar o que eu tenho aqui dentro. Então, todo vegetariano seria iluminado, e não é isso. Eu tenho parentes vegetarianos que são irritadíssimos, né? Como tem carnívoro também. Então, eu descobri que isso era mito. Só que se a gente fala isso hoje, você é atacado por gente que pega a alimentação como religião. Eu não como carne vermelha há décadas, mas eu vejo que não atrapalha. Tinha um gato em casa chamado Ernesto. Esse gato comia carne, pegava as gatas no telhado, gato devasso. Um dia... né? Um dia eu saio do corpo, o gato estava fora do corpo, na minha frente, o corpo dele deitado, eu via. E eu falei, peraí, mas o gato come carne, pega as gatas, não atrapalha em nada. Por que ele está fora do corpo? Porque o que está encaixado, um dia desencaixa, até mesmo pela morte. Então, quando alguém fala para mim que para sair do corpo tem que ser médium, ou ser um esotérico em alguma área, não bate, porque o meu gato não era nada, a saída do corpo era natural. E a morte é uma saída do corpo definitiva. Se só médiums e iniciados saíssem do corpo, só eles morreriam, porque o resto jamais sairia. É verdade. Então, o principal ponto que eu me baseio é que o fator para sair é estar dentro, porque o que está dentro um dia vai ter que sair pela morte. Então, existem as saídas temporárias durante estados alterados, mediúnicos e durante o sono, que são as horas que vocês permitem maior tempo de relaxamento, e por isso a maior parte dos relatos mundiais são durante as horas de sono. Mas tem outros estados alternativos durante a meditação. Por exemplo, quem está assistindo agora vai identificar. Você está ali sentado, a aura da tua cabeça solta um pouquinho para o lado, assim, uma coisinha pouca, não é uma saída, soltou a aura da cabeça. A sensação é que você está escorregando. Você está sentado, aí você vai assim, como se parte de você estivesse escorregando ou caindo para o lado. Quando você está deitado, tá? O campo energético se soltou uma polegadinha, não saiu inteiro. E aí, quando ele encaixa abruptamente, você está cochilando, faz assim, ó. Parece que caiu de algum lugar alto, né? Então, eu fui me acostumando com tudo isso, comecei a estudar e mapear essas sensações. E aí, aos 19 anos, eu fui convidado no Rio de Janeiro para fazer palestra num grupo de parapsicologia, para contar minhas experiências. Fui lá e comecei a contar, e aí, quando eu falei da paralisia, quase todo mundo tinha tido e nunca tinha ouvido falar. O que era? Aí o pessoal, você pode voltar numa outra reunião? E aí eu comecei. Nesse grupo de parapsicologia, tinha um espírita que me falou, você não quer ir lá no meu grupo espírita falar? Eu fui. Deu uma repercussão, pessoal, você pode voltar?
no grupo espírita tinha um cara que também na Umbanda. Falou, você pode ir lá na Umbanda? Aí eu comecei no Rio de Janeiro, aí em tudo quanto era canto, contar as experiências fora do corpo que eu tinha, e como naquela época não tinha muita informação aberta, né, lotavam as palestras que eu fazia, né? Com o tempo eu fui conhecendo outras pessoas que também tinham saídas do corpo, na época o Valdo Vieira no Rio de Janeiro, e outras pessoas, né? Mas esse início foi bem sozinho, e a vantagem foi que eu pude desbravar sozinho, sem ser influenciado por área nenhuma, quer dizer, eu estava cru na experiência, eu acho que foi até um projeto espiritual para começar e manter a mente democraticamente aberta, sem trancar numa área. Uma doutrina, né? E a minha abordagem até hoje é essa, ela é bem aberta. Agora, eu estudei tudo que você pode imaginar e frequentei grupos espíritas, de umbanda, de yoga, de ocultismo, porque eu precisava aprender outras coisas. Só que o carro-chefe era a saída do corpo. Então, esses anos todos mexendo com isso, eu acabei ficando muito conhecido, né, aqui no Brasil, também estou indo para fora, Portugal, Estados Unidos, agora em setembro, outubro, eu já estive nos Estados Unidos fazendo curso, já estive na Itália, Suíça, e agora está expandindo mais, depois da pandemia, parece que muita gente se tocou de coisas além de comer, beber, dormir, Sim. respirar e morrer, sem pensar, por isso o programa de vocês, expandir, é necessário, foi necessário que tivesse 1000 programas assim, para expandir a consciência, porque precisa muito, a gente passou a Covid, e o que aconteceu? Nós estamos no pós-Covid, muitos têm sequelas físicas, mas e as sequelas emocionais? Muitas que ficaram? Muita gente que morava sozinha surtou, muita gente que ocupava o tempo do trabalho, preso em casa com a família, teve que lidar com um familiar que ele não lidava antes. Então, hoje, passada a pandemia, fermentou coisas que não aconteciam. Então, uma coisa boa de uma situação ruim foi essa fermentação. Surgiram os podcasts, né, que aí hoje trazem informações variadas, como uma nova forma de comunicação, e isso ampliou muito o acesso de muita gente para não somente esse tema, todos os temas que envolvem. E, por exemplo, vocês vêm trazendo pessoas de áreas diferentes, que é legal. Você não pode ficar preso numa área só. O ser humano, ele é multifacetado. O legal é trazer pessoas de área diferente, e quem está assistindo, filtre, usa bom senso, só aceita passar pelo crivo da razão e do bom senso, e vai somando um corpo de conhecimento com o tempo, que melhora a consciência dela do jeito dela. Sim. Porque o mais legal disso tudo, estudos espirituais são libertários, não é para te prender numa área X ou Y, é para ampliar. Mesmo você estando dentro de uma área, você ter compreensão geral. E outra, a pessoa tem que olhar em qualquer caminho espiritual, à medida que ela vai crescendo ali, se isso está melhorando a compreensão dela com as diferenças. Porque se ela radicaliza num troço, ela fica trancada numa caixinha e põe todo mundo para fora. Ela precisa ver se o estudo espiritual dela está eliminando noção de racismo na cabeça dela, já que ela está estudando a parte espiritual, ela sabe que matéria é energia condensada. Então, independente da pele ser amarela, branca, vermelha ou negra, isto aqui é energia. A raça humana é uma raça energética. Mas se eu tiver iludido com a cor da pele, eu não vejo a essência que é essa energia. Então tem estudante espiritual que é racista, um absurdo, porque ele está preso numa caixinha mental e o estudo espiritual não está quebrando. Preconceitos também variados em qualquer área é também uma forma de redução. Então, à medida que você vai expandindo a consciência, você começa a ter noção das diferenças. Pega um cara igual Jesus, que todos nós admiramos, repara como Jesus era ecumênico, que tratava todo mundo igual. Conversava com todo mundo. Todo mundo andava no meio do Você vai entrar na casa de não sei quem. Exatamente. Você não vai, você vai comer, vou comer. Falava com prostituta. Exato. Jesus, ele não via se você era homem ou mulher, branco ou negro, judeu ou romano. Ele está vendo que você é uma emanação do Pai Celestial. E ele quer te falar disso. Na casa do pai tem muitas moradas. Mas eu cresci numa família em que minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meu pai materialista, e 2 irmãos de igreja diferentes. E eu tendo saído do corpo nessa casa. Veja, eu cresci, a minha mãe era católica, minha avó também, então fui batizado, meus 2 irmãos também. Com 7 anos, minha mãe me crismou. Porque você é criança, você não tem autonomia. À medida que a gente foi crescendo, quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, e eu era obrigado a ir na missa pela minha mãe, com 10 anos eu comecei a questionar por que eu estava indo na missa, se eu não estava entendendo nem sentindo
Nada. Assim, alguma coisa em mim não estava batendo, a missa começou a ficar chata. E eu questionava minha mãe, não, você vai ter que ir e tal. De 12 para 13 anos, minha mãe virou evangélica. Mas foi por um outro detalhe. Meu pai pulou a cerca. E aí o padre, que era muito gente boa, tentou colocar panos quentes para salvar o casamento. Minha mãe ficou danada com ele, né? E aí, da noite pro dia, ela virou evangélica de vingança contra o padre. Não foi por amor. Eu sou muito franco e direto. E outra, eu tô contando a história da minha família. Sim, sim. Eu não tô falando a dos outros. Minha mãe ficou radical e evangélica da noite pro dia. Por quê? Ela se voltou contra o padre porque ele não apoiou ela durante a pulada de cerca. Ele tentou salvar o casamento, que na posição dele estava correta como sacerdote católico. E aí a minha mãe quis arrastar os 3 filhos agora para a nova doutrina. E eu, que já não estava contente nem com a antiga, e já estava com 12 anos forte, ela não podia me obrigar. Mas meus irmãos eram menores, ela levou. A mim, não. Então a gente começou a ter várias crises por causa do viés religioso. A minha mãe, evangélica, discutia com a minha avó católica com a Bíblia na mão. As duas se odiavam em nome de Cristo. Era um negócio impressionante. E elas abriam uma exceção no meu caso. Era a única coisa que elas concordavam. O garoto tá com o diabo. E eu, então, meus irmãos não falavam comigo, meu pai dizia que eu estava doido, eu não tinha com quem conversar quando eu comecei a ter as saídas do corpo, né? Aí a minha mãe um dia pegou um livro meu, descobriu que eu estava lendo sobre aquilo, e falou assim, agora que o diabo pegou ele mesmo, olha o que ele está estudando, e me enchia o saco. Eu gastava meu dinheiro todo de office boy de escritório em livros de temas espirituais e em discos de rock progressivo. Queen, Led Zeppelin, Yes, Genesis, que eu adorava e adoro. Ai, né? me sinto tão bem ouvindo isso. Eu adoro solo de guitarra, Pink Floyd. Eu chego e escuto um solo de guitarra e falo, oh, senhor, que bom que eu tô vivo. Que delícia, né? E aí, eu gastava meu dinheiro todo em disco e livro. Um dia eu chego em casa, minha mãe tinha espalhado meus livros na cama e estava com a tesoura para picotá-los em nome de Jesus. Eu já era um adolescente forte, peguei a Bíblia da minha mãe, peguei um facão e falei assim, se você mexer nos meus livros, eu vou picotar a sua Bíblia e tacar fogo. Começa aí que eu começo aqui. E vocês sabem como é radical um adolescente. Minha mãe sabia que eu ia fazer. Largou a tesoura e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do capeta. Tá bom, nunca mais eu toco na tua Bíblia. Estamos acertados? E aí minha mãe me falou simplesmente o seguinte, de hoje em diante, nunca mais eu falo nada com você. Você quer ficar com o diabo? Fica. Você tem uma ideia do radicalismo da minha mãe. É o que ela entendia. Que era o que ela entendia, né? Aí eu entrava em casa com os discos de rock progressivo, talvez você lembre dessa história. Tinha história que se você pegasse um vinil do Led Zeppelin e girasse ao contrário, ficava falando 666, o número da besta. Era mito total. Um dia eu chego em casa com um disco do Led Zeppelin, o Physical Graffiti, que tem aquela Cash Me, aquela música maravilhosa. Minha mãe olha e fala assim, ele agora está trazendo o diabo em ondas sonoras para casa. Pra você ter uma ideia da pressão. Só que desde que eu tive a primeira experiência, eu não tinha dúvida. Porque era muito real. Tem nada a ver com sonho. E outra parte de mim sabia que era aquilo. Bateu algo. E aí eu fui desenvolvendo. Com o passar do tempo, eu comecei a ver presenças espirituais durante a saída. Isso que eu ia perguntar. Né? Mas era da tua equipe ou eram mentores? Não tinha equipe. Foi o seguinte, com 17 anos, eu acordei no quarto, minha avó dormia de um lado, era uma cama beliche, eu estava embaixo, meu irmão do meio em cima. Eu acordo paralisado. Fiquei quieto, escorreguei pelo lado esquerdo e ganhei altura, na altura da cama de cima. Vi meu irmão dormindo, minha avó ali. Atravessei a porta, saí na cozinha. Virei e entrei na sala. Quando eu chego na sala, tinham 8 homens me esperando. Só 8. 8 caras vestidos de branco, como se fosse uma equipe médica. Só que tinha um detalhe, eu vi através deles, eles eram translúcidos. E uma atmosfera positivíssima. Você sente que está na frente de alguém do bem e da luz, não há dúvida. A energia não deixa dúvida. 2 deles se destacaram, um homem negro de uns 30 anos e um outro de uns 48, mais ou menos, de bigodinho. E esse homem estendeu a mão, assim como um aperto de mão. E eu naturalmente estendi a mão e ele telepaticamente falou, nós estamos acompanhando suas saídas do corpo desde a primeira, só que você nunca nos viu. Está na hora de nos conhecermos. E eu, surpreso com aquilo, né? Eu estava de frente com 8 espíritos, não eram bolinhas de gás, não era ser do além, eram 8
pessoas. E isso é legal de falar porque humaniza o plano espiritual. Eu não estava conversando com alma penada ou fantasma, mas sim pessoas de outro plano. E aí ele falou assim, você não tem com quem conversar. Conversa com a gente que a gente te orienta, porque nós estamos acompanhando suas saídas. Em troca, você ajuda o mundo com isso. Nós podemos te passar informação que não tem em livros. E aí a primeira coisa que ele me ensinou foi estender as mãos para cima e captar a luz cósmica e virar para dar passe. Eu aprendi a dar passe na saída do corpo, nesse dia. E aí me levou num campo da Baixada Fluminense, tinha um valão aberto, um cadáver de um homem mulato crivado de balas. E ele pediu, passa ali e faz isso que eu te ensinei. Quando eu fiz isso, saíam clarões das minhas mãos, o rapaz desencarnou, ele estava preso dentro do corpo. Uma cópia exata, uma luz arrebatou, ele sumiu. E aí esse espírito me falou que ele tinha passado para outro plano e que lá ele teria recebido uma ajuda. E aí eu perguntei, mas por que você mesmo não foi lá e energizou? E ele falou, a minha energia é muito fina, eu venho de outro plano. E esse rapaz ainda estava pegado no plano físico. Você está fora do corpo, mas a sua energia está ligada ao corpo, é mais densa que a minha, portanto está mais próximo dele. Eu levo você aplica um passe, a energia mexe com ele, e aí o meu muda o plano, ele passa, a minha equipe está esperando do lado de lá, que é essa função de um médium como intermediário. Ele falou assim, agora volta para o corpo para você lembrar, e o resto da sua vida você vai fazer isso. Lembra, em troca da informação que nós passamos, nós vamos te ajudar nas saídas a soltar pessoas que morrem e ficam mal. Eu tinha 17 anos. Isso não mexia com o teu emocional? De ver a violência? Não, porque eu já estava crescendo nessa violência. Eu morava na Baixada Fluminense. E ali onde eu cresci, era toda uma leva de garotos. Assim, toda uma geração. 2 viram médico, 3 viram policiais, 10 vão para o tráfico. Então, nessa, algum amigo meu morria no tráfico. Então, a violência era uma coisa que ela estava dentro do meio onde eu estava. Então, quando eu vi isso fora, não me chocou. E nem a presença dele me chocava, porque era tão humana e segura que eu me sentia... Quer dizer, não era aquela coisa que o pessoal imagina. Sim. Era algo muito natural. E aí, daquela época, eu tinha 17, hoje eu tenho 61, 90% das experiências fora do corpo que eu passei a ter, que esse grupo me levava, era para soltar pessoas, isso em vários lugares do mundo que tinham morrido e não estavam se soltando. Eu virei um expert nisso. E aí, você era a pessoa certa, né? Aí, ao mesmo tempo, eu já com 20 e poucos anos, eu comecei a frequentar reuniões espirituais no Rio, nas sessões de desobsessão. E ali a mediunidade desenvolveu também. Então, eu já tinha saída do corpo, desenvolveu a mediunidade, a capacidade também de ver por clarividência, e aí eu fui juntando uma coisa com a outra. Quando eu tinha 33 anos, numa das saídas, tive uma regressão de memória fora do corpo. E lembrei de uma vida na Índia que eu dava aula de sânscrito, Vedanta, chakras. Quando eu caí dentro do corpo, eu lembrava. Da noite para o dia, eu sabia o sânscrito. Aí, toda uma parte oriental que eu não tinha retornou, somada com o que eu já tinha de personalidade como brasileiro. E aí eu juntei uma coisa com a outra e comecei a fazer um mix para frente. Não de lembrança passada, mas eu via que a tradução do nome do chakra estava errada, da Índia para cá. Comecei a perceber que os yogis falavam de coisa que o ocidental aqui olhava de outro jeito. Eu juntava as duas e achava um meio comum. Então, essa parte espiritual, vários dos meus amigos que morreram baleados por causa de questão de drogas, porque tinham se envolvido, eu ajudei-os a passar para o lado de lá durante a saída do corpo. Anos assim, sem falar com ninguém. Não havia com quem eu pudesse falar. Quando eu comecei a dar palestra, eu comecei a conhecer outras pessoas e algumas tinham experiências semelhantes. E aí a gente começou a conversar. E aí, hoje, onde eu vou, o papo acaba virando para isso. Eu vou, converso com todo mundo, eu adoro estar no meio das pessoas e conversar de tudo, mas em algum momento alguém me pergunta alguma coisa. Isso quando eu vou cortar o cabelo, na feira, e aí alguém pergunta, fala, é isso e isso. E aí, de repente, alguém está na barraca do lado, fala, mas peraí, isso aqui já aconteceu comigo. Daqui a pouco vira um bolo de gente onde eu vou. Mas eu não cheguei lá para falar daquilo, eu cheguei lá na padaria para comprar pão e tomar café. Sim. Eu chego lá no salão de cabeleireiro para cortar o cabelo, e o Lorival corta meu cabelo, é médium, de candomblé. E ele lê meus livros, assiste meus podcasts, ele está cortando o cabelo e me perguntando coisas e tal. O salão está cheio, as pessoas escutam e começa a chegar.
E aí, Vira palestra, acaba juntando um bolinho ali, e aí eu fico conversando um tempão, aí chega alguém e fala, te vi um podcast teu, né? Tava no aeroporto ontem, em Porto Alegre, voltando para São Paulo, uma família inteira me parou, olha, te assisto no YouTube, tirou uma foto comigo. Então, a naturalidade desses temas, a forma como eu fui crescendo, ela foi útil para não fazer fantasia. Tipo assim, eu tenho essas saídas do corpo, mas eu estou muito bem dentro do corpo com o pé no chão. E você aprendeu muito assim de forma prática. Então você consegue assim deixar as pessoas mais tranquilas porque você foi testando, né, sozinho ali, não vou fazer dessa forma, tal. E outra coisa, para os meus alunos sempre falo, mantenha a mente aberta, mesmo que você goste de uma abordagem de algum grupo. Sim. Mas não tem nenhum grupo que saiba tudo. E às vezes o que tem aqui falta no outro e vice-versa. Então, mantenha a mente aberta, não precisa seguir ninguém, se espelhar em ninguém, desenvolve do teu jeito, cada pessoa tem uma maneira de ser, soma tudo que você puder, mas coloca o teu jeito, não fica seguindo e imitando alguém, porque se alguém falou tal, você vai usar o padrão dele, não. Desenvolve o teu ponto de equilíbrio, aproveita o que os outros estão colocando, põe teu jeito, põe tua impressão, tua pegada, não é por ego. Você não pode seguir o padrão de outro, porque cada pessoa tem uma maneira de ser. Agora, à medida que você vai estudando a literatura de saídas do corpo, você percebe uma certa média na maioria das experiências. Então, você descobre essa média e sabe que, na maioria das vezes, vai acontecer mais ou menos daquela forma, mantidas as devidas diferenças de particularidade de cada um. Mas você começa a observar uma média. Então, quando alguém te pergunta alguma coisa, não é só o que você responde, a média inteira está junto contigo. Claro. E você está seguro no que está falando, mas não é... Alguém fala, não é só a tua opinião? Não. A média e a minha opinião está dizendo que é isso aqui. Na maioria das vezes vai rolar isso aqui. Agora, não precisa seguir o que eu estou te falando. Estuda e faz tua média. Falando em média, já quero entrar numa outra questão, aproveitando sua expertise na área. Eu vejo que as pessoas elas têm muita dúvida de lidar com a mediunidade, como se existissem pessoas médiuns e pessoas não médiuns. O meu ponto de vista é que todo mundo tem essa capacidade, Sim. Assim como ouvir, como ver, Sim, é uma capacidade. Exato. Fala para a gente, para desmistificar um pouco, porque eu acho que isso, às vezes, fica na mão da religião e a gente perde um grande poder, que é desse contato direto com a equipe que está aí para trabalhar com a gente. E isso cria uma crença limitante. Porque, por exemplo, alguém que está dentro do contexto mediúnico fala assim, olha, eu quero estudar do corpo, mas será que estudar saídas do corpo, será que meu guia autoriza? Ele está submetido. Isso. Não é, a saída é dele, não é do guia. Mesmo que o guia não quisesse, ele pode sair. A saída é ele que está dentro. Mas o limite que ele criou na mediunidade com o guia começa a depender. Por exemplo, supõe que tem um guia espiritual que, sei lá, todo sábado de manhã acopla comigo e dá passe numa comunidade carente. Aí um dia vocês chegam lá e eu falo assim, hoje não vai ter passe porque o guia espiritual foi atender uma urgência. Veja, acabou. Eu vou falar para vocês assim, olha, o guia espiritual não vem, então eu mesmo vou encher vocês de luz. E se o guia bobear, o meu passo é melhor do que o dele. Você tem que ter teu poder pessoal, que nada tem a ver com o ego de se achar bambambam. Sim. Não é? Você tem que ter teu conjunto, independentemente do mentor. Um mentor te ajuda, ainda bem que tem eles, mas é você que está encarnado. Então tem que desenvolver o potencial. A confusão que eu vejo é o seguinte, o ser humano tem diversos potenciais. São chamados de anímicos, é o potencial da própria pessoa, pensar, se emocionar, sentir, isso, nada disso é mediúnico, é seu. É o desenvolvimento da tua consciência. Aí do latim animus, ânima, quer dizer, o seu anímico. Então, por exemplo, telepatia, que é a capacidade das pessoas terem de se comunicar pelo pensamento. Pensar é uma capacidade humana. Então, telepatia é uma capacidade humana, não é mediúnica. Não depende de um terceiro, basta dois encarnados. Sim. Então, alguém chega e fala, os dois têm mediunidade e telepatia. Não era mediunidade, era anímico. Tá. A clarividência, radicada no chakra da testa. Esse chakra desenvolve, você começa a ver, o chakra é teu, não é do guia. Então, a clarividência é anímica. Um guia pode te ajudar, mas mesmo que ele não existisse, ainda existiria você. Por isso, tem vários clarividentes que não são médiuns ostensivos. Derrubando a teoria de clarividência é mediunidade. A saída do corpo está intrínseca no processo que você está dentro e um dia sai. Não é mediúnica, é anímica. Mas vai chegar alguém e falar assim, ele é médium de saída do corpo. Não é mediunidade, é o anímico. Agora, por outro lado, existe um conjunto de capacidades nossas em que nós somos intermediários de presenças de fora. Nome disso, médium, do latim intermediário.
O conjunto de fenômenos mediúnicos chama mediunidade. Então, a mediunidade é quando um agente externo influencia você num determinado fenômeno. Você está sendo intermediário, médium. No anímico, não tem ele, é você. Então, algumas capacidades da mediunidade só rolam se tiver um mentor. Porque você está sendo intermediário, ele é a causa. Como a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, que é a pintura. Então, por exemplo, um pintor profissional, ele pinta, é anímico. Agora, eu não pinto nada, mas na presença de uma entidade extrafísica, eu pinto, isso é pintura mediúnica. Então, o que o ser humano tem? Um conjunto de capacidades anímicas e um conjunto de capacidades mediúnicas mescladas dentro dele mesmo. Dependendo do temperamento e característica, abrem-se mais as capacidades mediúnicas. Dependendo da característica, abre mais as anímicas. Mas, na verdade, o ser humano é um conjunto, ele tem tudo dentro dele. Aí, no caso, alguém chega e fala assim, todo mundo é médium? Sim, assim como todo mundo é anímico, numa mescla de potenciais. Agora, o que vai se desenvolver? E nem sempre a mediunidade é aquela ostensiva. Por exemplo, se eu fosse um espírito e induzisse telepaticamente a ela, sem ela me perceber, ela como médium, jogando um fluxo de ideia, e essas ideias ela fala para você como se fosse ela, eu estou teleguiando ela e ela não nota. Isto é mediunidade, e ninguém percebeu. Então a mediunidade ela tem 1000 nuances, desde aquelas ostensivas até essas, e em qualquer momento o ser humano pode ser intermediário, sem perceber. Então todo mundo é médium, mas nem todo mundo vai desenvolver ostensivamente. Agora todo mundo é anímico, independente da mediunidade. Então o que eu acho? Todo mundo é anímico, mediúnico na média, dependendo da abertura. Agora, em determinados contextos, existem espíritos que treinam do lado de lá para exercer uma função quando estiver encarnado aqui. Ele vai descer, vai esquecer, mas durante a vida vai brotar nele o impulso levando-o para aquela manifestação. Então, se alguém do lado de lá treina para ser médium ostensivo, ele vem com essa capacidade um pouco mais aberta, que ele não vai desenvolver aqui, simplesmente vai se acostumar com ela. Ele vai na direção de algum grupo mediúnico, que é onde ele vai se sentir mais seguro. Já o outro não veio com essa capacidade aqui, mas veio com a outra da saída do corpo, que era anímica. No conjunto, temos todos os potenciais. Agora, o que vai emergir? E a mediunidade também tem características. Alguém que vem trabalhar na Umbanda, a vibração é diferente da área espírita, por exemplo. Como? O espiritismo é mais intelectual, tem mais conhecimento no sentido evolutivo. A Umbanda é mais visceral, e ela é brasileira, ela junta a parte negra, branca e indígena. Então ela é uma amálgama ligada à natureza. Então na Umbanda se utiliza elementos da natureza. Se uma de vocês vai para a Umbanda e se sente integrada, é porque parte de você programou isso lá. E por que a diferença? Porque, por exemplo, na Umbanda, você vai desmanchar trabalho de magia pesada usando elementos da natureza. Então é melhor que você esteja encarnado com esse contexto. Então, por exemplo, na Umbanda hoje, duas de vocês sente o apelo da Umbanda, você vai olhar se foi índio em outra vida. Por exemplo, o teu talento vai vir naquela direção. Então tem algumas mediunidades que parecem mais direcionadas, mas no fundo todo mundo tem essas capacidades. Agora, na especialidade, pode ter uma coisa mais assim ou mais assado. Por exemplo, alguém que mexeu com yoga em outra vida, né? Reencarna nessa tendência, vai ser trabalhar os chakras. Então, existem os potenciais e existem as especialidades, que a pessoa vai descobrir a dela. Agora, no geral, o ideal é sempre um conjunto. Mesmo que você tenha uma capacidade, você é um conjunto de coisas. Não preciso nem... Eu olho para você, eu já vejo. E ela... Assim, eu já vejo um índio. E ela veio com essa estrela maravilhosa ali, azulada, e eu falei para ela, olha só, isso aí é uma estrela prânica. Até permite eu poder explicar. No ocultismo aqui ocidental, sempre falou do pentagrama, uma estrela de 5 pontas. No Oriente é chamada de estrela prânica, né? Que é prânica, vem de prana. Uhum. O iniciado, o estudante espiritual, era representado pela estrela. Por quê? Quando você lembra de estrela, você lembra do céu, dos valores que vêm do mais alto. E uma estrela de 5 pontas tem a cabeça, os 2 braços, as 2 pernas, é um homem em pé. Se você puxar um círculo em volta, é a aura dele. Então, desde Priscas Eras, a estrela representa o valor celeste, o valor do alto. Então, muitos ocultistas antigos e yogis da área da Kriya Yoga pensam na estrela prânica como um símbolo de concentração,
porque estrela lembra céu. Eu vejo muito por isso. Aí alguém outro dia me perguntou, não poderia um espírito pesado tentar plasmar uma estrela para te enganar? Não, que se ele plasmar uma estrela, ele melhora. Um espírito apegado, o interesse dele é terra, não é céu, e estrela lembra céu. Então a estrela é um dos símbolos clássicos de alguém que está dentro de uma vibe celeste. E é claro, hoje a internet está coalhada de bruxinha New Age, que são adolescentes. Eu tenho uma estrelinha aqui, um pentagrama, eu sou maga. Cara, não é nada disso que eu estou falando de algo, né, da antiguidade que representava uma profundidade. Então, assim que eu encontrei aqui, eu falei, que estrela prânica linda que você tem. Eu comprei porque eu tinha muita visualização dela nas meditações. E aí, a hora que eu vi, eu falei, eu vou comprar, né? Eu já vejo. Deixa eu te perguntar, todo mundo sai do corpo, lembrando ou não? Não, isso é outro mito, tá? Porque quando se colocou nos livros que todo mundo sai do corpo, todo mundo imaginou que durante o sono iria ao mundo espiritual, voltaria e não lembrava. Não é isso, não. 90% das pessoas, durante o sono, com a queda do metabolismo em ondas cerebrais, elas se soltam paralelamente ao corpo, pairando por cima, exatamente assim, ó. Quer dizer, tecnicamente ela está fora do corpo, mas está inoperante para a experiência porque ela está inconsciente. Por isso, 90% do livro de projeção astral, quais são as figuras? Alguém deitado em cima do corpo. Sim. Se a pessoa sabe por que ela não foi para o mundo espiritual, ela está inconsciente, ela não tem consciência do que está rolando. Então se diz que todo mundo sai do corpo, é esta saída inconsciente. Um dia ela desperta e acha que foi a primeira. Simplesmente ali ela tomou consciência de algo que era inconsciente. Então todo mundo tem um potencial da saída, só que esse potencial está inconsciente ou semiconsciente. E algumas pessoas ganham consciência. Agora, na média, se uma pessoa começa a estudar e avançar nesse tema, lentamente ela vai migrando da inconsciência para uma consciência. Então é possível desenvolvimento disso, mas mesmo assim tem gente que vai desenvolver bastante e outras bem menos, porque o ser humano não é igual por temperamento, biotipo físico, energia. E o fator principal, o medo, que é o que trava. Então você tem 10 pessoas estudando o tema. 2 vão ter uma experiência legal, 3 mais ou menos, outras 5 não vão ter nada. Porque na hora H da saída, inconscientemente vem assim, e se eu não voltar? E se o espírito me agarrar? E se eu morrer? Inconscientemente travando. Ela estudou tudo, mas o medo dela, que é uma barreira inconsciente, que ela não notou que precisa quebrar. E aí, então, não é só o estudo da saída do corpo, é o estudo da espiritualidade como um conjunto para despertar a consciência dela e matar os medos que estão travando o desenvolvimento dela. É igual uma pessoa reprimida religiosamente em relação à sexualidade, que tem os mesmos desejos naturais de qualquer ser humano, mas a mente, não. Quer dizer, ela cria uma repressão em cima de algo natural. Mesmo que amanhã ou depois ela tenta se abrir para um relacionamento, na hora do relacionamento parte dela trava mesmo de forma inconsciente. A saída do corpo é a mesma coisa. A pessoa está estudando, mas tem algo lá dentro, uma parte dela pisa no acelerador, outra parte no freio de mão ao mesmo tempo, porque ela não notou que não é só o estudo da saída do corpo, é um mergulho para dentro, quebrar os medos. É aquela velha história, né? Vencer a si mesmo. Eu lembro na pandemia, nossa, o quanto que eu tive de experiência, assim. E até então eu achava que era sonho, mas depois, assim, foi acontecendo, foi repetindo. Eu falei, opa, peraí, isso daqui não é sonho, não. Isso daqui tá com muita frequência. E o que acontece uma coisa também, que quase nenhum dos livros fala. Você pode ter uma experiência, por exemplo, você deitou e dormiu. Durante o sono, houve uma experiência inconsciente. No meio dela, você acorda sem ter visto a saída. Sim. E aí você vivencia algo. Na hora que você é puxada de volta, o corpo, porque o metabolismo está subindo, você perde a consciência e cai dentro do corpo inconsciente, só acorda amanhã. Você lembra de ter estado, você não lembra de ter ido ou de ter voltado, mas você sabe que você teve. Isto é uma saída do corpo, só que ela não foi totalmente consciente. Ela teve o hiato na ida e na volta, mas o meio que interessa, principalmente. E o que eu descobri? Mesmo você experimentando algo consciente, na hora que você encaixa, você pode cair no sono. E do momento que você entrou no corpo, até horas depois, quando você acorda, o cérebro botou vários sonhos por cima da tua memória. Mistura tudo, que né? aí que confunde. Isso é o que confunde, porque a pessoa não vai saber separar. Entretanto, se a pessoa encaixa no corpo e imediatamente abre os olhos, não dá tempo de fabricar o sonho. Ela lembra perfeitamente. Sim. Que é o que acontece comigo. Então, o que eu aconselho? Não é a pessoa lá fora pensar em ficar consciente na volta. É antes da saída, durante a meditação.
Caso eu esteja fora do corpo, eu vou dar um comando mental de que eu quero encaixar no corpo e despertá-lo na hora. É antes, para que vire reflexo condicionado na hora da volta. Porque se ela sai, ela vê tanta coisa que ela esquece disso. Então, ela tem que ter um gatilho que, na volta, automaticamente desperta o corpo para ela não esquecer e não misturar com os sonhos. Eu já consegui sair consciente, a única coisa, não consigo olhar meu rosto. Eu acho que eu tenho medo de ver meu rosto deitado na cama. Isso é um medo inconsciente, porque ver o rosto ou o corpo... O corpo eu vejo, mas o rosto eu não consigo ver. Associa com o medo da morte. Da morte, porque né? Para você estar de fora, porque você morreu, né? Então isso é uma trava inconsciente, que é instinto da mente, né? De preservar. É verdade, eu já tive a experiência de ver o corpo, mas o rosto não. É esse tipo de bloqueio que acontece, porque a pessoa associa com a morte até por condicionamento mental. Porque uma coisa é o medo de morrer, que é biológico, celular, que é a autodefesa do corpo. Outra coisa é a ideia do medo na mente. E o que a gente criou? O medo na mente é medo da morte. Dentro da célula é medo de morrer. Porque você, diante do perigo, a adrenalina sobe. Mas o medo da morte, ele está na mente, não está na célula. Quando você nasceu aqui, o teu corpo tem que ter medo da morte, senão você atravessa a rua sem olhar. Mas a mente não tinha medo da morte, como uma ideia. Isso veio pela educação. E aí, o que nós fizemos? Criamos uma referência para a morte, um ícone, uma caveira com um capuz e uma foice. Criamos no imaginário uma presença que não existe, e hoje a pessoa fala, lá vem ela, como se fosse uma pessoa. Quem? La muerte, la meia-noite. Até nos gibis. Exato. Então, criou-se um medo imaginário que não é igual das células. Claro. Esse medo, ele trava a gente na hora como uma coisa inconsciente. Por isso que estudos espirituais, em geral, sempre priorizam quebrar o medo da morte, que não é quebrar o medo de morrer, que é a vontade de viver, mas o medo da morte como um conceito, uma coisa tétrica. Tá? O cemitério não é do mal. Por exemplo, cemitério é um lugar da natureza onde desagregam corpos. Mas na minha visão, eu nem passo em frente ao cemitério. Veja, esse medo não tem a menor lógica. Isso vem dos conceitos que nossa cultura criou em relação à ideia da morte. Até no inconsciente coletivo. Coletivo. Né? É bem forte. E no Oriente existem as barreiras deles com a cultura deles também. Porque, por exemplo, no budismo tem um demônio chamado Mara, que é o tentador do Buda. Ele é azul e ele tem forma humana. Por exemplo, ele não tem chifre, não é rabudo e não tem tridente, por exemplo. Mas está lá o ícone de medo do pessoal. Na Índia também falam-se de asuras, as entidades inferiores, todas azuladas. Então, quer dizer, o demônio oriental é azul, né? Já o nosso, aquele standard, o capiroto clássico, chifrinho, vermelho, né? Aquela barba, capa de feltro vermelhinho, né? Aquela coisa que também é uma construção, tá? Em relação aos medos da gente. E se você pegar direitinho, na época da Idade Média, da Inquisição, o que se criou de imagem do capeta, muito mais do que o normal, pelo medo da época e superstição. E até isso nós temos ecos no inconsciente coletivo. Um medo, vai até ser redundante, infernal, vamos chamar assim. E se você pegar a Bíblia, fala de Gehenna, que é uma palavra do hebraico, que significa lugar de trevas e ranger de dentes, que é o que Jesus falava. Mas não há nenhuma descrição da topografia do inferno. Zona leste do inferno é assim, zona sul não tem. Essas topografias foram feitas na Idade Média e depois o Dante Alighieri na Divina Comédia no século XIV. E tudo isso foi influenciando a mente da gente. Então, por exemplo, aquele inferno com caldeirão, diabões te espetando, isso é uma coisa medieval. Quente. A Bíblia não descreve esse caldeirão, não descreve nada disso. E se a gente observar, pega alguém que está na abstinência de uma pedra de crack agora, uma situação no inferno. Pesada, a família sofre muito, ela está no inferno mental. Então não precisa de um inferno externo, se a própria mente, às vezes, ela queima a si própria. Então, quando a pessoa desencarna, o corpo fica, a mente vai. Como a mente estava num revestimento de aflição, é isso que se plasma em volta. E aquela história, o inferno é para baixo, porque o céu é para cima. Só que se eu atravessar aqui, eu vou sair no Japão. Só que se o japonês atravessar de lá para cá, vai achar que saiu no inferno, que é o Brasil. Mas é o que a gente estava falando antes, né? Estava conversando a respeito. Existem muitas pessoas que ainda têm aquela visão muito materialista, que morreu, acabou.
Então, assim, essa questão de que nós somos espírito e que é muito mais do que isso que a gente vê, para algumas pessoas isso ainda é muito desafiador compreender isso. E tem uma outra abordagem, muita gente fala assim, nasci, desencarne e continuo vivo do lado de lá. Essa noção é mais ampla. Eu já estava vivo antes do nascimento do corpo, como uma consciência espiritual. Um dia eu entrei, quando caí pela morte, um dia eu saio. Então o espírito não nasce nem morre, ele só entra e sai dos corpos perecíveis. Essa noção para frente, porque ela já existia antes. Uma pessoa muito aferrada só no corpo é comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. Não há mais nada para ela. Até aí nenhum problema. Porque o importante é o caráter da pessoa. Sim. É o que ela é. Porque tem estudante espiritual todo enroscado e materialista bem resolvido. É verdade. Quer dizer, não é questão de doutrina. Mas tem um detalhe. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Então, tudo que você pensa, ele tende a plasmar. Então, alguém que não tem uma noção de algo a mais, que é só isso aqui, quando ela perde o corpo, que era tudo, qual é a ideia que a mente faz sobre ela própria? O nada. Nada. E isso se reflete no campo energético deformado. Mas esse materialista tinha um ótimo caráter. A aura dele era toda colorida, mesmo sem ele acreditar. Quando ele sai, ele está íntegro. E simplesmente ele percebe que a opinião estava errada e muda, que ele é ótima pessoa. O problema é o materialista teimoso e mau caráter. Mas o religioso também ferreiro. Exatamente. Na mesma. O religioso, a única diferença é o envoltório mental, porque é o caráter dele que vai definir tudo. O religioso que pratica aquilo na prática, a tendência é fazer algo legal, mas tem um monte que distorce, né? E ao desencarnar, o campo mental da pessoa reflete o que ela acredita. Junta 1 milhão de pessoas desencarnadas na mesma condição, vai formar um ambiente bem pesado em volta delas. Você pode chamar de inferno, umbral, o nome que você quiser. E tudo isso a gente continua projetando, né? Porque na realidade somos nós que estamos construindo essa realidade. Mas cria mesmo, acaba plasmando a fim de criar mesmo esse espaço. Isso. Lembra aquele filme Amor Além da Vida com Robbie Williams? A mulher dele suicida. Sim. E ele depois é atropelado. Aí quando ele desencarna, ele gostava de pintura, tem um casulo cheio de cores. E aí o filho dele, que é interpretado pelo Cuba Gooding Jr., ele rasga e fala assim, pai, isso é uma construção mental, sai que a vida está aqui. Quer dizer, uma pessoa, ela cria uma realidade paralela, ilusória, com tudo que ela acredita ou não acredita. Sim. E sendo que a vida é muito maior do que o que ela imagina. E é esse que é o problema após a morte. Seja por parte do materialista ou religioso. O caráter ruim gera uma realidade ruim na mente. E um caráter positivo gera uma realidade luminosa que rapidamente você observa, porque a tua lucidez está boa, porque estava positivo. O problema todo não é se você é religioso, materialista ou espiritualista. Sim. É o teu caráter, o que você pensa, sente e faz, é o que você vai levar para o lado de lá. Mas aqui também, se a gente pensar no medo que você estava falando, quantas pessoas não vivem o que podem viver porque ficam presas no medo? Sim. Também é um casulo criado na própria mente. Aquilo não existe. É uma morte em vida. É uma morte em vida. Nesse caso, aquele medo da morte que eu falei, isso é medo de viver. Sim. Está cheio de gente com medo de viver, que não se arrisca no sonho dela e vai passar a vida. Eu encontro com muitos amigos meus da minha geração, que tem a minha idade, e eu encontro os caras normalmente mais desgastados. E o pessoal fala assim, Wagner, você não envelhece? Eu não envelheço sim, porque todo mundo envelhece. Mas o envelhecimento dele está acelerado. Muito cigarro, muito álcool e muita falta de perspectiva. Um amigo meu de infância. Wagner, agora é a vez dos nossos filhos. Não, eu falei, agora é a nossa vez de sempre. Sempre. Né? Mas agora que eles estão criados... Não, a vida deles é a deles, eu tenho a minha. E eu tenho 2 filhas adultas. Né? Já sou avô. Então, o pessoal fica em função só da mesma coisa, acaba ficando numa inércia enorme. Então precisa haver vida aqui. A coisa legal, encontra alguém que acabou de aposentar e fala assim, vou aprender a nadar, vou aprender a pintar. Agora pega o outro e ficar jogando baralho na praça o dia inteiro. O meu pai está com 95 anos no Rio, ele aposentou, ele tinha 60. Parou de trabalhar, só ficava jogando baralho, teve um infarte. Aí, depois que ele se recuperou, ele voltou a trabalhar, o problema cardíaco sumiu, ele precisava de atividade. Então, e o meu pai não gosta de ler. Pô, imagina, se está aposentado, não gosta de ler, vai ser
vai ficar preso em algum hábito, né? E aí eu admiro muito alguém que está com bastante idade, doida para estudar, doida para crescer, ela não está presa só na questão do tempo. E quantas pessoas que, homens ou mulheres, com a expressão já bem velhinha, o rosto todo sucadinho, mas o olho está brilhante. Você fala, é um jovem moço ou uma jovem moça, porque o rosto está sucadinho, mas a atmosfera não está acabada. E quantos jovens você encontra com 20 anos, rosto lisinho, cheio de droga, atmosfera toda arrebentada. Então a velhice ou a juventude está na mente. Agora o corpo tem um limite. Na hora que você sair do corpo, o corpo velho fica, a mente nova vai. Sim. E isso melhora tudo em volta, a tua vibração fica melhor. Mas não preciso morrer para isso, eu estou fazendo isso aqui agora. Lá é a consequência de como eu vivo. Então você falou certo, essas condições lá, elas já estão acontecendo daqui com aquilo que eu sou. Na verdade, a gente já está preparando terreno. Não, está vivendo aqui, né? A gente aqui. não vive duas realidades ao mesmo tempo, porque parece que tem uma vida, quando esse corpo dorme, a gente tem uma vida fora, e outra vida quando você está... São duas vidas em uma, que na verdade é uma vida só, que é a vida eterna. Sim. Parte dentro, parte fora, parte dentro, parte fora. É o entrar e sair que você fala. É o entrar e sair, e é sempre a mesma vida, né? Só que a parte desse sair, o pessoal não lembra, e é um desperdício potencial da gente. Porque, por exemplo, suponho que vocês são curadoras. E aí vocês falam assim, se eu tivesse mais tempo, eu ajudaria muito mais gente. Mas eu tenho trabalho, tenho família, e só posso nesse tempo. Caso você se visse fora do corpo, nas horas que o corpo estava dormindo, você poderia ampliar sua capacidade de ajudar. Conclusão, você estaria acelerando a tua evolução, porque você está trabalhando em 2 turnos. Aqui e lá, isso acelera a tua evolução. Então, como você está levando 2 vidas e equilibrando, pode ser que lá na frente você consiga expandir a consciência melhor, porque você levou 2 vertentes, igual o aluno que estuda no meio de semana, estuda sábado e domingo, ele vai ter aproveitamento melhor. Então, a saída do corpo está desperdiçada e é um potencial natural, mas até desenvolver isso demora, não é uma coisa fácil. Aliás, nada é fácil em qualquer despertar da consciência. Envolve conhecimento dos chakras, que são os vórtices energéticos, a aura da gente, potencial mental, memória. Por exemplo, o chakra do alto da cabeça, ele energiza o cérebro. Se esse chakra estiver mais ativo, melhora a memória na hora da volta. Agora, a maioria das pessoas não sabe o que é um chakra. Então, isso dificulta pra caramba. Então, o estudo disso não é só isso. É o estudo principal, mas você vai mesclando tudo quanto é coisa em volta para melhorar no conjunto. E esta melhoria do conjunto te melhora como pessoa. Porque uma pessoa que estuda seriamente algum conteúdo espiritual, seja em que área for, os valores que estão inseridos ali são do bem e da luz. Não importa o envoltório. Então, se uma pessoa está aprofundando, jamais ela vai fazer um mal para alguém. Agora, tem gente que está estudando e não aprofunda, ela é capaz de fazer males terríveis, mesmo dentro de um grupo. Eu estou colocando aquelas que avançaram. Não vai ser possível fazer um mal, por quê? O discernimento dela vai deixá-la mal porque ela sabe o que ela fez. Então, ela não consegue botar a cabeça no travesseiro. E isso é uma coisa legal. Alguém que estuda seriamente a parte espiritual jamais deliberadamente vai prejudicar alguém. E se fizer isso, vai ser por algum defeito seu, não vai ser algo deliberado. Então, esse estudo desenvolvido seriamente, ele melhora o teu caráter e a tua consciência, porque teu discernimento aumentando, você já sabe que existe causa que gera efeito. O que eu fizer para você de ruim, eu sei que pela lei de retorno vai vir, só que eu não tenho medo disso, eu tenho discernimento, por isso eu não vou fazer. Já um religioso, ele não faz por medo. Se eu fizer, vai voltar. Veja, é medo. Não, se eu fizer, eu vou ser o primeiro a me sentir mal por discernimento. Então, quando amplia, você pode ter defeito, mas mal na sua mente, no seu coração, não tem como, senão você não ficaria bem com você mesmo. A gente entende a nossa autorresponsabilidade. O termo que você usou, a autorresponsabilidade, e a cobrança nunca vai ser de fora, é dentro. Ah, ninguém sabe, mas eu sei. Sabe? E isso é um negócio, quando você mexe fundo com essa área, é inevitável. Agora, você vai estar fazendo coisa legal, não é porque você é um anjo, um missionário, é porque é o teu discernimento. E a tua evolução é o que você pode dar. Conta-se uma história de Jesus, não está nos 4 evangelhos, num dos apócrifos, que Jesus vinha saindo de um barquinho com os discípulos,
Chegou um cara pirado perto dele, começou a ofender ele e xingar ele em tudo que era palavrão e aramaico. Que eu não sei traduzir. Deve ser engraçado, né, E aí mínimo. o cara xingava Jesus, Jesus dava uma palavra amável pro cara. Aí o cara foi embora. Aí o Pedro fala assim, mestre, ele só jogou impropérios e o senhor só devolveu amabilidades. Por que o senhor não devolveu na mesma moeda? Aí Jesus fala assim, cada um dá o que tem na sua despensa. Ele não tinha ódio para devolver. Então, alguém que estuda a parte espiritual sério, que está cheio de gente enrolada nessa área, porque não percebeu as coisas. Sério, não tem na despensa dela o ato de fazer o mal ou querer prejudicar alguém. E uma outra coisa que não acontece, eu sei isso aqui, você não sabe, e eu não vou te ensinar, e eu sou superior a você porque você não sabe. Isso não existe, porque à medida que você vai expandindo, aumenta a tua compreensão, e aquilo que é o teu amor, que é a parte espiritual, você quer passar para o outro que não sabe, para ele também ficar feliz. Não há essa noção de eu sei, você não sabe, eu vou te humilhar. Isso é uma tolice enorme. Muitos estudantes de várias áreas caem nessa história, acham porque estudam um tema, é melhor do que o outro que não estuda. Só que o outro que não estuda pode perdoar e esse outro não perdoa ninguém. Isso é uma ilusão. A alegria do conhecimento espiritual está no compartilhamento, que o outro cresça também e que todo mundo melhore no final. Não é competição, né? Não é competição, é esclarecimento. Compartilhamento. Compartilhamento. Ainda nessa história, uma questão ética, de fazer o bem ou fazer o mal. Fazer uma coisa que você julga ser boa para outra pessoa que não sabe, não pediu, é fazer o bem ou fazer o mal? Depende da situação. Primeiro que bem ou mal são maneiras morais da gente olhar. E o que numa cultura é bom, numa outra cultura pode ser o contrário com outro valor. Então, bem e mal, na Terra, pelo menos, são relativos a cada cultura. Quando se fala espiritualmente em bem e mal, é no sentido consciência, além das culturas. Uhum. Bem é tudo que ajuda a evolução. Mal é tudo que empata. Nesse sentido, não tem moral. Então, o que eu tenho que olhar? Esta ajuda que eu quero dar realmente é evolutiva para a pessoa ou isso é o meu ego tentando interferir? Essa pergunta, ela é muito importante. Então, eu vou dar alguns exemplos. Tem uma pessoa em coma há meses, e aí vocês duas falam assim, nós vamos jogar uma energia para ela ir embora logo. E eu te falo assim, e se não for hora dela ir embora? Ah, então nós vamos jogar uma energia para ela ficar. E eu te pergunto, se for hora dela ficar? E aí eu pergunto para vocês duas, vocês sabem a hora da morte de vocês? Não. Então como é que vai determinar do outro? Quer dizer, aí é o teu ego forçando. Então o que você faz? Projeta uma energia a favor e pede a um poder maior o seguinte, que aconteça o melhor para a evolução dela, ficar ao partir, que o universo decida. Eu só sei que eu estou mandando um amor. Aí desaparece essa dicotomia. Porque ajudo sem botar meu ego na história, né? E é isso que é a chave, porque muita gente querendo ajudar coloca o seu ego em posição doutrinária ou cultural, porque é a maneira que a pessoa acha que é o bem ou da cultura dela. Só que outras culturas pensam diferente. Então, para mim, a noção de bem é aquilo que vem do alto e que ajuda todo mundo a melhorar. E a noção de mal é aquilo que contrai e não deixa você ser feliz. Porque eu percebo assim, às vezes a equipe da pessoa, o universo, está trazendo uma pedra no sapato que justamente é o ponto de mutação da vida da pessoa. Exatamente. Aí você quer ajudar, né? Vamos pensar que nem é por ego, é por voluntariedade mesmo. Você quer ajudar a pessoa. Você atrasa o progresso dela. Só que tem um detalhe. Se a pessoa tem que passar por aquilo, ela nem chega a conhecer você para você tentar ajudá-la. E se você tentar ajudar, não vai dar nada certo, porque é aquilo que ela vai passar. Por isso que eu falo, na hora que ajudar, trabalha com a evolução, que aconteça o melhor para a evolução dela, seja lá o que for. Porque quando a pessoa tem que passar karmicamente algo, ela não consegue se aproximar de quem poderia lhe ajudar, ou quem tenta lhe ajudar não tem efeito, porque a lei maior não deixa. Então, na dúvida, tenta fazer tua parte. Se aquilo não foi possível melhorar, isso é o problema do outro. Na hora que você tenta fazer, mesmo que o outro não seja ajudado, você melhorou tentando fazer. Você cresceu, sempre alguém cresce, desde que você não meta teu ego na história. Eu vou tentar ajudar, mas num sentido evolutivo que o universo guie para que aconteça o melhor. E de repente o melhor nem me ajuda a funcionar, mas eu estou aberto para isso. Senão a gente enfia o ego na história e começa essa coisa de tensão novamente. E isso é verdade, né? Que nem a equipe interfere no livre-arbítrio. Sim, o livre-arbítrio. Né? Quanto mais... Isso. Ajuda no que for possível, mas sem forçar, sabe? Sem botar teu desejo assim. Por exemplo, às vezes tem um familiar que é um problema.
tá? E um familiar alcoólatra, né? Problema para várias. Eu tive um tio alcoólatra que criava encrenca com a família inteira. Então, aquela pessoa fala, eu vou jogar energia para ele parar de beber. E o cara não quer parar de beber, mas ele tem que parar. Na verdade, mais do que o desejo de ajudar, você quer que aquele familiar pare de criar encrenca para você. Sim, sim. Então, Benefício tem próprio. o ego de baixo. No fundo tem Então, o que você vai fazer? Uma luz maior ilumine a jornada dele, seja lá para o que for. Sabe? E ele pode continuar bebendo, isso não te interessa. A sua parte é tentar melhorar no geral. Dentro da particularidade, é o livre-arbítrio dela que vai decidir. Então, ajudar, mas sem interferir. Que é essa chave que às vezes a pessoa não nota. E é o que a gente estava conversando outro dia também, né? Que a gente hoje se fala muito de missão e tal, mas a nossa grande missão é viver a nossa vida. Exatamente. Viver a nossa quando alguém vida. fala que a gente tem uma missão, eu falo assim, a minhoca tem uma missão, o passarinho, qualquer coisa que está no contexto evolutivo tem a missão de evoluir para algo a mais, isso é natural. Então, o problema é o lado religioso. Olha, você é uma missionária que desceu para fazer isso. A pessoa pode até ter treinado antes numa programação para vir fazer aquilo. Agora, fora daquilo, ela é pessoa igual a todo mundo, com qualidade e defeito. Porque senão fica parecendo que o missionário é superior, entre aspas, e não tem nada disso. De repente, esse missionário é alguém que já fez tanta lambança em outra vida que pede, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar em alguma coisa que ajude os outros para limpar o cheque vermelho kármico. E, de repente, não era porque ela era maravilhosa, porque ela era pesadona e deram a chance dela numa só amortizar tudo numa vida só. Então, isso é muito relativo. Missionário, qualquer ser encarnado está numa etapa evolutiva, porque se a gente desceu, tem alguma finalidade a cumprir aqui. Às vezes alguém fala assim, que está muito comum na internet, eu vim de Orion, eu vim de Sirius. Outro dia me perguntaram se eu tinha vindo de Sirius. Eu falei, não, eu vim da Baixada Fluminense do Rio. E aí eu falei assim, você? Ah, eu vim de Sirius. Eu falei, tá, mas quando o boleto que você paga chega, vem com o teu nome de Sirius ou vem com o nome teu, no teu CPF? Ah, vem no meu CPF. Pois é, você está encarnado, você pode ter vindo de onde for, se vira cá embaixo e para de ficar reclamando que veio da onde veio, porque você está aqui na Terra. E se você veio aqui, alguma coisa tem para você aprender. Porque se você é siriano, por que você não está lá e está aqui? Quer dizer, a primeira coisa que eu faço é aterrar e botar a pessoa aqui, porque a viajada na maionese astral é enorme. Veja, antigamente era Pleiades. É verdade. Pode ver. Agora é Sirius e Órios, até passar. E aí, o que vai acontecer? Você fala assim, eu vim de Júpiter. A pessoa, de Júpiter, série B. Porque vale Órion ou Sirius. Quer dizer, a fantasia, daqui a pouco vão trocar, vão botar uma outra galáxia. Eu vim de Betelgeuse, né? E aí, já Sirius e Órion. É claro que outros povos do espaço já vieram, estão. A questão toda que menos interessa é qual planeta, qual nome. Você está encarnado, o teu passo pertence à Terra. Ou seja, chegou aqui, meu amigo. Chegou aqui, rodou. E outra coisa, tecnicamente, só o corpo é terrestre, porque a consciência não é da Terra, ela entra e sai. Sim. Então, qualquer um de nós é extraterrestre. Porque só o corpo que é terrestre. É só uma experiência terrestre. A gente não é daqui, exatamente. A gente complica muito, né? Não é? Não, a gente enfeita o pavão, então, né? enfeita o pavão, complica, e a coisa é mais simples do que a gente imagina. E às vezes eu falo assim, se você era de Sirius, por que você está na Terra? Derrapou na Você fez alguma coisa errada lá, então assume que você está na Terra, se resolve aqui, depois você vê o que dá. Deu aquela derrapada básica ali na última curva. Bom, vou aproveitar um pouco mais de outra expertise que você tem. Você falou de música, e eu sei que você tem estudos sobre a cura e elevação da vibração através do som e dos mantras. Fala pra gente. Vamos lá. Um pouco. Na época, década de 70, você não tinha MP3, não tinha CD, era o vinil. Eu pegava trilhas instrumentais e fazia uma fita cassete para meditar. Pegava um trecho do Pink Floyd, aquela Echoes, que é uma suíte grande com 18 minutos, pegava um solo de teclado do Rick Wakeman no Yes, emendava. Pegava um solo aqui do outro, fazia uma trilha sonora instrumental, deitava para que aquilo me ajudasse mentalmente. E eu tive experiências ouvindo trilhas assim. Às vezes chegava alguém e falava assim, escute Ave Maria de Gounod. Eu falei, não, prefiro solo de guitarra. Que para o meu temperamento era melhor. E sendo que o cara que falava da Maria do Gounod não estava tendo a experiência que eu estava tendo. Quer dizer, não batia. Com o tempo, durante a década de 80,
começou a sair no Brasil alguns discos New Age, sendo que esses discos no original já vinha desde a década de 70, com o Stephen Halpern, que era um americano pesquisador de som, e que descobriu que ondas sonoras afetam as ondas cerebrais, e que determinados tipos de música podem induzir relaxamento. Isso lá na década de 70. O outro cara é o William Ackerman, que fundou a gravadora Windham Hill, em 1976 nos Estados Unidos, só para música de relaxamento, e aí ele começou a trazer vários músicos para fazer algo nesse sentido, tá? E aí esses discos começaram a sair, eu comecei a comprar. Lentamente, esse movimento New Age foi derivando para onde? Derivando para o Space Music, sabe? Músicas assim, sim, com conteúdo, sendo que parte desses músicos tinha um pezinho na música clássica, e aí com sintetizadores modernos dava aquela expansão da consciência. E eu ali, pesquisando tudo, eu já não precisava mais fazer a fita cassete, eu já tinha ali o vinil ou o CD, já naquela ocasião. E aí, na época, o movimento New Age grandão, o pessoal conheceu aqui no Brasil Enya, Lorena McKennedy, mas não tinha o material que eu tinha, que eu trazia de fora, que era muita coisa, né? E aí, por esta época, final da década de 80, eu comecei a pesquisar parte de mantras. Veja, rock progressivo, música New Age e agora mantras. E eu experimentava. Então, por exemplo, na parte dos mantras, se você está sentada na vertical meditando, os mantras te ajudam a ficar num estado alterado. Você está na vigília, ondas beta. Relaxamento, ondas alfa. Sono leve, ondas teta. Sono pesado, ondas delta. Então, quando você dorme, você precisa ir no sono profundo. Mas quando você medita, você não está ali para dormir. Você precisa ficar num estado só de relaxamento. O mantra te ajuda a ficar sem cair no sono. Ele é excelente para meditação. Mas na hora de dormir, não. Porque na hora de dormir, o padrão precisa ir lá embaixo. Sim. O mantra não deixa. Porque a tua mente fica tentando entender. Então, um mantra para meditação perfeito, para dormir, não. Olha bem uma coisa que eu descobri. Agora, você escutando um mantra é uma coisa. Vai te atrapalhar o sono. Mas você fazendo o mantra mentalmente pode induzir experiências. Eu estou falando você escutar o mantra de fora para dentro. Na meditação, bom. Para dormir pode atrapalhar. Agora, se você deita e se concentra num mantra, sem mexer a boca num dos chakras, você pode desenvolver uma série de características. Eu fui descobrindo essas características. Quando eu lembrei dessa parte do sânscrito que eu falei para vocês, da noite para o dia eu virei um craque em mantras, porque o conhecimento anterior veio, não para me prender lá atrás, mas para ir para frente, porque eu não sou hindu, eu sou brasileiro. E outra, sou meio de lá com o que eu já sabia aqui. Aí eu fui desenvolvendo essa parte de pesquisa de música com esse know-how que eu tinha. Com o tempo, eu comecei a conhecer os grandes músicos do país nessa área. O Auro Corrá, música New Age, que é grande amigo meu, né? A gente já fez vários trabalhos juntos. O Marcos Viana, que fez várias trilhas sonoras para novelas da Globo, inclusive o Clone, que também é um músico maravilhoso, né? Até o Daniel Nancai, que é flautista maravilhoso. E aí, conversando com essas pessoas que já tinham essa ideia, eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa com música, e tanto que eu utilizo trabalho de energia com meus grupos com música de fundo. Eu detesto fazer sem, mas você não pode depender da música para fazer, só que com ela é mais agradável. Eu durmo escutando música. Agora, música para você dormir não pode ter letra cantada, porque teu cérebro inconscientemente fica tentando entender. Tem que ser faixa instrumental, e ela não pode ter variação, ela tem que ser uniforme para as ondas cerebrais ficarem tranquilas, tá? Outra, música New Age, ela acabou distorcida. Um monte de artista, para ganhar dinheiro, fazia música de elevador, na verdade, chata pra caramba, e dizia que era New Age. Tem muita porcaria nesse meio. Agora, os trabalhos bons, eu tenho um acervo, eu devo ter em casa uns 15 mil CDs, mais ou menos. 15 mil? Mais ou menos, e uns 1000 vinis ainda, importados. Assim, e eu ainda continuo comprando. E o rock? O rock, eu continuo, a minha banda preferida é o Yes. Primeiro lugar para mim, Yes e Gênesis. Mas é claro, o som, na época áurea dessas bandas, década de 70. Mas eu gosto muito de Purple, Led Zeppelin, Queen, Beatles, Rolling Stones. Eu cresci ouvindo. E naquela época, década de 70, a MPB era riquíssima também. Tim Maia, maravilhoso. Secos e Molhados, como eu gosto. Demais, né? Então, a parte musical, para mim, ela sempre foi forte. Agora, de tudo, o que eu mais gosto é o rock progressivo. Né? Eu não estou falando nem do heavy metal, que outros amigos... Mas o meu rock mais elaborado,
né, com mais solos, mais variações, não tanto peso, mas a parte melódica muito legal. Quantas bandas maravilhosas, e na década de 80, Marillion, Pendragon, bandas assim que eu acostumei a gostar, e eu tenho um gosto tão eclético que até o pop rock eu gosto, Journey, Foreigner, Kansas, né? Hoje está muito difícil, o rebaixamento musical mundial é enorme, não é só no Brasil. E aí, mesmo bandas assim que a gente gostava, por exemplo, U2 eu gosto também, Smiths, são bandas mais pop, mas The Cure, que eu adoro também. Hoje, pode olhar, é muito complicado no mundo inteiro. E hoje não tem referência. Você olha décadas atrás, tem Beatles, Rolling Stones, tem Queen. Qual é a referência que um jovem tem hoje para daqui a 20 anos? Nenhuma. Porque hoje o sucesso é tão descartável que o que está tocando hoje, o mês que vem já é outra. Normalmente um refrão ou uma letra grudenta, sim, que fica em looping. E que parece que são as mesmas. É as mesmas. E outra coisa, 90% delas a pessoa amada foi embora. Pode olhar. Então, é uma música com baixa autoestima. Por que as pessoas se identificam? Porque a maioria são mal amadas. Então, se toca um negócio assim, ela se identifica, fala, é a história da minha vida. Alguém com autoestima não vai gostar de uma letra que fala que a pessoa amada foi embora. Né? Porque a pessoa fala, foi embora, vou arranjar outra, não me enche o saco. Eu não dependo da outra pessoa para eu ser feliz. Amor é legal, mas a autoestima tua tem que estar elevada, você com a pessoa, não. E quantas vezes alguém fala assim, sem você eu morro? Não morre, não. Porque se a pessoa foi embora e você não foi, você tem algo a aprender aqui. E outra, a vida é maior do que você, do que a pessoa maior do que eu. Então a vida é maior. Por que você está dizendo que só essa pessoa importa? Se os valores que você tem com você. E na parte espiritual, então, você começa a estudar coisas tão elevadas, você valoriza todo mundo que está com você, mas você sabe que a consciência é algo maior. E aí me lembro de Jesus dizendo, amai-vos uns aos outros, mas ao Pai acima de tudo. E eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima, não tem essa noção, que minha mente relativa não tem como compreender o absoluto. Qualquer coisa que eu falar de Deus é o que a minha mente entende no pequenininho ponto que eu estou. Quanto mais avançado um ser, mais amplo ele vai te falar, até falar o todo está em tudo. Numa forma macro, incluindo dentro da gente, né? Não dá para você falar de um cara lá em cima e você cá embaixo ralando. Você não consegue conceber assim. Então a música, eu fiquei outro dia imaginando como seria ruim atravessar uma encarnação sem música, o quanto que ia ser mais triste para nós e a prova que passa o deficiente auditivo. Sim. Agora, alguém que tenha deficiência auditiva e que reencarnou, talvez como espírito, com experiências anteriores, precisa passar uma vida com ele mesmo. Sem ficar... a experiência deve ser algo em relação a outra vida que ele agora é obrigado a ficar na consciência dele sem ter a interação. É claro que é bom a leitura e é bom aparelhos auditivos que a pessoa puder fazer para melhorar. Mas eu estou colocando num terreno mais amplo. De repente, a pessoa precisa ficar melhor com ela mesma e, de repente, ela não consegue. Fica em loop, então você vai ter que aprender na marra a ficar a lidar com você mesmo, com você mesmo, né? E aí a gente cá embaixo não sabe quase nada. O planeta nosso é desse. E tem gente achando que sabe muito, isso que é o pior. Olha o nosso tamaninho diante do universo. Então a música, ela é uma coisa, para mim, música é igual ar. Se não tiver, eu desencarno. Eu vou embora, não dá. E a minha ideia de umbral de inferno é eu preso numa cadeira, amarrado por corrente, sem conseguir sair, e só tocando música ruim em volta. Nossa Senhora. Nossa, aí é o inferno. Imagina, mesmo. Esse é o meu inferno, né? Imagina, e eu não estou citando nome de artista, porque tem música ruim, tudo quanto é nível. Mas você já imaginou, cara? E aí, de repente, a luz desce e um poder maior fala, sua pena acabou, venha. E aí você sobe naquele... Venha, Led Zeppelin. E aí... A luz desce com assim... Exato. Em vez de descer um grupo de anjos tocando harpa, me desce uma banda, fala, escuta esse solo meu, vamos nele. Aí tá passagem espiritual com trilha sonora. Aí outro dia eu tava brincando com meus alunos, falei assim, vem uma nave e te arrebata, mas você não pode levar música, nem seu iPod, nada. Ah, mas viajar sem música vai ser chato pra caramba. Mas você vai conhecer as estrelas. Tá, que adianta eu conhecer as estrelas sem trilha sonora, cara? Uma viagem pelo espaço sem trilha sonora. Eu acho que eu vou preferir ficar aqui com as minhas bandas do que ir com vocês. Porque vai parecer muito chato estar fora sem música. Eu lembro quando eu fui uma adolescente
revoltada, vamos dizer assim, né? Era estereótipo. Adolescente. E eu era roqueira. Então a minha mãe falava assim: já vem ela com essas músicas do capeta. Que falava que as letras de rock era pesada, aquela coisa toda, né? Mas é outra coisa, gente. Tem bandas com letras pesadas, Sim, como tem na música ruim sim. também. Mas boa parte das bandas canta aquilo que estremece o status quo como forma de protesto ao adolescente. Tem adolescente que põe uma caveira aqui, ele nem acredita em nada para incomodar o pai e a mãe. Sim. Algumas bandas, como o AC/DC, tem aquela música Hells Bells, Sino do Inferno, que tem um solo de guitarra maravilhoso. Quem fala, mas eles estão falando do diabo, que diabo não existe, não me enche o saco, cara. Nem os caras acreditam nisso, é somente uma letra de uma música. Por que está pilhado em cima disso? Agora, uma letra que estimule destruição, suicídio ou qualquer coisa ruim, essa é ruim independente do gênero. Agora, numa situação dessa, o Wagner, é a forma como a gente interpreta a música, mesmo que a letra seja ruim ou não? Não, a letra também fica... Depende. A letra, às vezes, ela carrega o bojo do compositor, que é uma vibração ruim. E você sente alguma coisa ruim. Agora, o som pode ser pesado e a letra não. Tá? O lance todo é aqui que a letra remete a climas negativos, aí ela vai te deixar ruim. Mas tem gente, mesmo que a trilha sonora seja instrumental de rock, ela diz que é do diabo, mas não tem letra. Quer dizer, é preconceito dela, né? Mas agora, hoje as igrejas estão fazendo, né? O rock gospel. Aí com... exatamente, com um teor de letra interessante. Sim. Mas o preconceito leva tempo para quebrar. Lá na década de 60, no cinturão evangélico americano, queimavam os discos dos Beatles. Porque o John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus. E ele estava certo. Por quê? No Oriente, Jesus não é referência. Sim. E os Beatles eram conhecidos no mundo inteiro. Tecnicamente, o que ele falou não estava errado e não estava agredindo ninguém. Só que o que os religiosos fizeram? Vamos queimar os discos desses caras. Quando ele falou que os Beatles eram mais famosos que Jesus, ele não estava afrontando nada, mas os Beatles alcançavam o mundo inteiro. Você vai no Oriente, China, Índia e tal, a referência para o hindu é o Krishna, para o muçulmano é o Maomé, para o budista é o Buda. Jesus, o meio hemisfério cristão não vai mandar no mundo inteiro, mas o religioso, ele está dentro da caixinha fechada, ele acha que só Jesus salva e tudo isso vai ser quebrado com a doutrinação fechada. Não, mais da metade do mundo não é cristã. É que incrível, né? A gente pensar que uma doutrina que é para expandir, no fim ela acaba colocando tanto na caixa exatamente. Que às vezes constringe aquilo, né? E eu para poder gostar de Jesus, eu adolescente com uma mãe evangélica chata, uma avó católica em cima, eu tive que tirar o cristianismo da minha frente para gostar de Jesus. Porque o cristianismo é uma doutrina Sim. dos homens criada em cima do ensinamento. Jesus não era cristão, que o cristianismo não existia. Buda não era budista. Você vê, nenhum deles é nada. Eles vão embora, em cima dos ensinamentos deles forma-se um corpo doutrinário, baseado nos ensinamentos. Eu posso gostar do ensinamento e não do envoltório religioso. Claro. Então, por exemplo, posso admirar o ensinamento de Jesus e não ser cristão. Posso admirar o ensinamento do Krishna e não ser hindu, e daí por diante. Só que o religioso embola tudo, né? E eu admiro muito Jesus, Krishna, Buda, esses caras foram gigantes que deixaram trilhas de ensinamento que, se a gente pegar e olhar, vão trazer melhoria de caráter. Só que hoje está tão revestido, por exemplo, um cara igual Jesus falando perdão, lindo, mas hoje o perdão está tão estereotipado, quando alguém fala em perdão, você lembra de um religioso corrupto dizendo uma coisa e fazendo outra. Quer dizer, a palavra foi distorcida no imaginário popular. Então, eu prefiro o ensinamento do cara do que a interpretação que o religioso faz. E a questão é essa, né? É todo mundo assumir uma parte como única verdade. Isso. Assumir uma parte ali como única verdade. E aí não dá abertura para ter esse conhecimento maior, que a gente vê que é tão rico, né? Traz a cultura de um, a cultura do outro. É o que você fala, trazer um pouco daqui e dali. É isso que dá o grande conhecimento. E outra coisa, alguém que está bem transborda isso, que ela não tem um mal, como é que ela vai fazer? Ela transborda. E alguém que transborda, tá feliz, não enche o saco. Não enche o saco. Gente feliz não enche o saco. Gente feliz não enche a paciência. Então, alguém feliz está sempre de olho na vida do outro. Porque se ele fosse feliz, estaria transbordando. E o outro, ele não está importando com o caminho do outro.
porque ele está feliz, então cada um seja feliz do jeito que quiser, ele não vai encher o saco. Agora, alguém infeliz está sempre de olho na doutrina do outro, com quem que o outro está saindo, o que o outro está comendo, qual é a cor da roupa do outro. Isso é prestar atenção no externo e não desenvolver cá dentro. E às vezes tem cada fanático que fala, Jesus salva, pô, não te salvou nem do teu radicalismo, vai me salvar do quê? Fica do jeito que você quer, agora não me enche o saco. O que me importa é o seu caráter, podemos ser amigos, mas você não vai me doutrinar não, cara. Nem eu estou preocupado em te doutrinar, tá? Simplesmente, se você encher o saco, a gente corta o relacionamento, porque eu não quero ser amigo de uma pessoa que toda hora vem querer me doutrinar a moda dela, sendo que minha consciência é diferente dela, o valor é diferente. Agora, se a gente esquecer a diferença e prestar atenção no caráter, vamos ser grandes amigos, desde que você não enche o saco. Aliás, a diferença é muito legal, ela é muito enriquecedora. Isso, sim, eu acho. Ela não é ruim, é uma coisa legal, cada um vem e fala e um não anula o outro. Eu tenho amigos que são materialistas, tenho amigos religiosos e a gente se preza pela amizade, né, natural. Agora, por exemplo, um amigo meu que é bem católico, devoto de Nossa Senhora. E outro dia ele chegou para mim e falou, Wagner, estou em dúvida. Por causa de questionamentos de amigos meus intelectuais, eu estou começando a duvidar. Eu falei, cara, eu te conheço a vida inteira. Nos sufocos que você passou, foi a tua fé por Nossa Senhora que te manteve firme. Nunca imaginei que um dia você iria duvidar e fraquejar diante da opinião de terceiros que não ralaram o que você ralou e sentiu o que você sentiu. Por que você está deixando o questionamento do outro cético abalar um troço que era a tua certeza? Então você não tinha tanta certeza assim. Ele falou assim, eu precisava ouvir isso, caiu a ficha de novo para mim. É um exemplo. E esse mesmo amigo meu, ele é muito inteligente, quando estourou aquele caso do João de Deus, né, horrível, ele falou assim, o que você acha disso? Eu falei, não acho nada, acho que isso acontece com guru, padre, pastor, de vez em quando abusa, né? Mas eu estou abismado. Eu falei, tá, você é católico, quando um padre pedófilo é pego, você fica abismado? Não fica, você põe pano quente. Só o outro é que está errado. Ele não sabia o que falar. Então, o abuso de poder, por exemplo, não era nem o sexual, é o abuso sobre a vontade do outro. Porque se o cara é um tarado, ele libera isso num ato sexual com alguém que ele está. Mas é o domínio sobre o outro. É o poder, né? Poder absoluto corrompe absolutamente. Poder sem sabedoria causa o problema, que é o que a gente vê. Gurus que abusam sexualmente, padre, pastor, médium, projetor astral. Tudo, né? Toda área você vai ter alguém assim. Quando estoura um escândalo, os das outras áreas sempre acusam aqueles sem ver os próprios. Porque é um problema de poder você usar uma ascendência espiritual ou religiosa para dominar o outro vulnerável na sua mão. Vamos tirar religião, assim, abuso é inaceitável, acabou. Isso. Vindo de religiosos, não religiosos. De materialista é inaceitável. É inaceitável. Exatamente. Eu tenho 2 filhas, uma de 28 e uma de 32. Ambas estão casadas, uma no Canadá, outra no Rio de Janeiro. Eu sempre, desde pequeno, falei para as meninas assim, desenvolve, tenha teu emprego, tua profissão não dependa de um homem. Você tem que ter tua independência. E segundo, se o cara encostar um dedo em você, vá na delegacia, não dê segunda chance nunca. Desde pequeno, não aceita abuso. Eu eduquei as duas nessa base, tem independência para você poder dizer não. Né? Eduquei as duas desse jeito. Porque eu acho o abuso, principalmente o masculino sobre o feminino, isso aí é histórico. Mas tem também o contrário, mas em menor escala. Sim. Mas qualquer tipo de abuso é inaceitável. É inaceitável, é isso, não importa. E o saber dizer não também é um poder. Também. Agora, você quer ver uma coisa outro dia que eu falei, chocou o pessoal? O maior abuso que um espírito encarnado pode fazer é negar a si mesmo. É isso que a gente estava falando também. A negação sobre si mesmo, uma causa maior, isso é o abuso dela com ela mesma. Sim. Isso é absurdo. Mas diz que é isso que atrai o outro abuso, né? Exatamente. Quando você não se respeita, você atrai pessoas que não vão te respeitar, para lembrar que você tem que se respeitar. É o não que você falou. Exatamente. O Gasparetto falava que tem gente que é roubável. Roubável? Quando você dá mais importância para a opinião dos outros em detrimento da sua, você é roubável.
E faz todo sentido. Faz todo sentido. E outra coisa, espíritos pesados que às vezes assediam as pessoas são assaltantes bioenergéticos invisíveis. Sim. Ele vê que você é roubável, ele te rouba a energia. Aí. Então, o que acontece? Vem uma entidade, assedia você, mas se semelhante atrai semelhante, essa entidade encontrou um ponto dentro de você que dá o elo com ela. A maioria das pessoas não sabe disso, quer tirar sem consertar o ponto de entrada. Isso. Se você tem uma ferida aberta, cheia de moscas, você tira as moscas e não fecha a ferida, vem outras moscas. Você precisa tirar as moscas e cicatrizar. As pessoas tiram o que quer que tenha assediado ela, mas não conserta, vai vir outro. Então, a verdadeira desobsessão, despertar, É isso aí. é dentro. A gente cuida fora, mas o que está fora vem de dentro. Então, o obsessor, ele olha, vê que você está dando mole, ele vem te roubar. Ele não é causador, ele é explorador da nossa baixa autoestima. O Gaspareto estava certo, você é roubável nesse plano e no outro também. É isso, é tirar o plug, né? Não adianta, tem um monte de tomada, mas se você tem o plug aqui para conectar, não vai adiantar. Quer ver como é que o ser humano é? Tem gente que tem complexo de vitimismo, né? Então, aquela expressão popular que alguém fala num momento difícil, devo ter jogado pedra na cruz para estar acontecendo tanta coisa ruim. Veja, essa pessoa é arrogante até no erro. Ela não matou seu Zezinho ou Dona Maria, ela matou Jesus. O erro dela tem que ser... É verdade, é enorme. O erro dela tem que ser maior do que todos. Eu joguei pedra na cruz. Quer dizer, para eu estar passando o que eu passei, o meu erro deve ter sido maior. É verdade, nunca parei para pensar assim. Pura arrogância. Até no erro você tem que ser melhor que os outros, teu erro é melhor do que o dos outros. Sendo que é simples assim, né? Fiz caquinha e acabou. Fiz, agora vou ter que arrumar, não tem outro jeito. Ou não, né? Hoje eu penso muito essa questão de karma. Eu acho que nem sempre a gente está pagando. As coisas acontecem para levar a gente para o caminho que tem que ir. Um monte de coisa acontece somente porque você está viva e encarnada. Isso. Tem um percentual de coisas, mas a maior parte a gente está fazendo aqui agora em relação a efeitos que vão gerar, causas que vão gerar outros efeitos. A gente veio aqui para criar, para crescer, melhorar, e tem algumas coisinhas que rolam em função de coisas anteriores. Mas é um bolo, não é aquela coisa do jeito que o pessoal faz, como uma algema. Você quer ver uma coisa? O materialista não tem medo de astral inferior, não tem medo de espíritos, não tem medo de karma, porque ele não acredita em nada. Aí vai estudar a parte espiritual, começa a ter medo de espírito e medo de karma. Era melhor ter ficado materialista. Estava melhor. Está cheio de estudante espiritual que não entendeu nada. Nós não precisamos ter medo de karma. Karma é ação, ação gera uma reação, isso é uma lei da natureza. Qual é o detalhe? Melhorar a ação para melhorar o efeito. E nem ficar preso a isso. E outra, pode ser o que eu tenha feito lá atrás. Desde que eu estou encarnado aqui, um poder maior me deu a chance de acertar ou crescer. E aí, quando o efeito vier, eu mudei tanto que ele já não faz efeito. Sim. Então, a única forma de vencer karma é despertando a consciência, porque você melhora a causa que melhora o efeito. Eu não vou ficar preocupado com o que eu possa ter feito, e sim com o que eu estou fazendo aqui e agora. Então, o momento presente é o que você tem. E esse momento vale mais do que 1 milhão de vidas passadas que já passaram. O que pode ter vindo é lição, mas o momento é o de hoje. E outra, pior, estudante espiritual querendo pagar erro de outra vida sem pagar o boleto desse mês daqui. Primeiro ponto, aqui agora é a tua referência, aqui é onde você cresce. Não interessa o que você fez, interessa o que você está fazendo. Não tenha medo de nada, porque se você está desenvolvendo coisas melhores, vai rolar agora. Você vai ter dor de dente, igual todo mundo. Vai ter dor de barriga. Isto não é karma. Você pode ter um relacionamento que não deu certo. Isso não é karma. Isso é relacionamento e não é assim fácil. Que funciona, você pode não ter uma boa relação com seu filho? Sim, pode. Agora, tem casos que sim, outros que não. Mas não pode radicalizar, achar que tudo é karma. Um amigo meu falou assim para mim: eu estou num relacionamento que a gente vai e volta. Eu amo ela, mas ao mesmo tempo ela me irrita. E ela fala a mesma coisa pra gente, fica indo e voltando. Será karma de vida passada? Eu falei, não, mano, isso é relacionamento. Simples assim. E outra, tem 8 bilhões e meio de pessoas, você não pode ter vivido com todo mundo lá atrás, a população era menor. Tem um monte de gente que está encontrando a primeira vez, e nos relacionamentos humanos, e a gente aprende uns com os outros, mesmo sem ter cruzado de outra vida. Sim. Porque é um momento presente. Agora, uma coisa ou outra pode ter a ver, mas do jeito que o pessoal coloca, já não é mais karma, parece aquele conceito velho de destino. De destino. Mas é um pouco daquilo que a gente falou em outros episódios,
que a gente tenta sempre buscar resposta para alguma coisa. Está acontecendo isso por causa disso, está acontecendo aquilo, não, tem que ter uma resposta tal. Justificando, quer justificar tudo. Tem um monte de coisa que a gente não tem resposta. E isso é assim, ainda mais o infinito. A gente está num planeta desse tamanho. Então alguém fala assim, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que está fazendo aqui? Dessas 3 perguntas, o que eu estou fazendo aqui é a pergunta grande. Porque de onde eu vim, eu saber ou não altera o fato que eu já vim. Você nem vai lembrar. Eu estou. E para onde eu vou depende do que eu faço hoje. Então Exato. A grande pergunta é o que eu estou fazendo aqui. Porque o fato de eu conhecer o que foi lá atrás ou não me resolve aqui e agora eu melhorar para frente. Então, é sempre o momento presente. A maioria das pessoas desenvolveu uma espécie de máquina do tempo na mente. Ou tá para trás pela autoculpa, ou tá para frente pela ansiedade. Nunca está aqui agora. Isso fica no presente, e né? Isso, quem se sente no presente, se sente integrado. Ou veja, você chega perto de uma árvore num sítio. Você já viu milhares de árvores. Então, na hora que você chega para olhar a árvore, você não curte a árvore, sua memória busca a informação de tudo que você sabe de árvore, de experiência anterior. Então você olha ali por condicionamento. Se você tirar a memória, qualquer árvore que você já viu não era aquela. Não. Então você pode experimentar uma experiência nova. É igual você com os pés num córrego, num rio. A água está indo para o mar. Você está com os pés dentro da água. A água que passa agora, no próximo segundo já é outra. Então você fala do rio da vida. O que passou, passou. Interessa o que está passando. No momento. E as pessoas ficam preocupadas o que passou e o que vai passar, sem prestar atenção na água que está passando agora. E o principal está passando. Está passando, exatamente. É complicado aterrar, né, o tempo inteiro. Tem momento que a gente está mais, nossa, estou no hoje, mas isso a gente desloca o tempo inteiro nessa linha. A gente fica em loop assim, ó, dentro da mente. É um problema, porque a gente nunca fica com a gente mesmo aqui e agora. Na meditação, é mais ou menos assim. A mente, ela produz pensamentos, é a natureza dela. Tem hora que nem a gente aguenta tanto pensamento. Sim. Eu queria parar de pensar um pouco. Teve um yogi que treinou durante anos para parar o pensamento. No dia que ele parou o pensamento, ele pensou, parei. Isso era um pensamento. Então, não dá para neutralizar a mente. A natureza dela é produzir pensamentos. Sim. Então, o que é a mente? Uma corredeira violenta de pensamentos. O que a meditação faz? Transforma a corredeira num remanso. O pensamento existe, mas não incomoda, porque não é agitado. Sim. Isso é a meditação, não é anular a mente. Nem o que acontece? Né? Na meditação, você aprende a ficar no aqui e agora, e não na corredeira, no que veio ou no que vai. Como a maioria das pessoas não pratica isso, e acha, por exemplo, você chega na rua e fala, você medita? Não que eu não sou oriental, eu sou de Jesus. Não, fala isso. Mas meditação não é uma doutrina, é uma postura da mente ficar estável consigo mesma, né? Então, como a pessoa está agitada o tempo inteiro, fala, vou meditar. Na hora que ela fecha os olhos, a mente dela está tão acostumada com a agitação, cria uma coceira aqui, só nessa hora, outra ali. Tosse. Meditar é chato pra cacete. Não é isso? É isso. Porque ela está fazendo estratégia errada. E meditar, falando claro, boa parte das pessoas que diz que está meditando fica cochilando. Uhum. A maioria cochila, volta e fala, meditei, estava cochilando, vamos falar a verdade, alguns chegam a roncar profundamente. Então, meditação, ela pode ser feita até andando. Sabe, você está andando, sei lá, na areia da praia, e ao mesmo tempo você está com você mesmo. Você pode curtir o ambiente inteiro, mas você está aqui. Agora veja, se eu ando pela praia e fico, amanhã eu vou no banco, depois eu vou no shopping. O boleto está chegando. O boleto está chegando, estou preocupado com isso, porque você não está ali. Então, andar e prestar atenção em si mesmo. Uma técnica que eu uso. Eu vou tomar banho. Então, ligo o chuveiro. O tempo inteiro que o chuveiro está ligado, eu presto atenção na água, no sabão, na temperatura da água e curto aquilo. Repara, a maioria das pessoas, quando está tomando banho, enquanto toma banho, a mente fica pensando... Vem as ideias. É automático, né? O banho fica sendo automático. O que eu faço? Eu presto atenção no banho. Vai dar 3 minutos, porque não pode ficar horas para gastar água. Eu presto atenção e tiro aquele momento para mim. E se vem um pensamento, não, o momento é eu e o banho, que água deles, água e energia... Eu começo a pensar nisso. Então, se eu me acostumo ao longo dos meses, todas as vezes que eu entrar no banheiro, de que aquele é meu momento, tá? O meu cérebro vai ficar condicionado. Todas as vezes que eu abrir o box para entrar, o filho da mãe já relaxa só porque eu abri a porta do box. Eu criei um hábito. E aí o teu banho se torna uma meditação.
Por exemplo, outro dia ensinei para reikiano o seguinte, curador prânico também. O chakra das mãos funcionam bem em curadores. Todas as vezes que você lavar a mão durante o dia, fecha os olhos por 1 segundo enquanto lava as mãos, imagina que a água é energia. Ora, a energia segue o pensamento. Na hora que você está lavando as mãos, pensando que a água é energia, o chakra das mãos acendem. Sim. Porque o curador só acende o chakra da mão na hora da cura, durante o dia não. Se durante o dia ele lava a mão várias vezes e fizer isso, ele ativa a luz das mãos várias vezes durante o dia, vira um hábito. Foram coisas que eu fui desenvolvendo aí ao longo dos anos sozinho. E tudo é prática, né? É que a gente não coloca em prática, acha que vai fazer a meditação no primeiro dia, você já vai, não é nada disso. Quer virar Buda em uma semana. É treino. Não vai dar. Essa vida é prática. Vamos chamar o patrocinador? Vamos. Ai, olha, já tá. Olha, o horário passou rápido, hein? Olha, quase 2 horas. Olha bem, passa rápido pra caramba. Não é? É quando o papo é bom. Então, vamos falar do nosso patrocinador da Minds English School, Unidade São Caetano do Sul. Para você que quer fazer inglês com duração de 18 meses, inglês para crianças, a Minds está com a gente aqui desde o começo. E aí, toda semana, vocês que estão assistindo, nós temos um cupom especial, onde vocês terão promoções, valores diferenciados para quem assiste o Pode Expandir. E o cupom de hoje? Vamos por expandir? Não foi nenhum expandir Não, ainda. É verdade. Cupom de hoje, expandir. Então, você que tem interesse em expandir o seu idioma, vem para a Minds São Caetano, Unidade São Caetano, já falei, né? Unidade São Caetano do Sul. Os dados da Minds estão aparecendo aí para vocês. Entrem em contato pelas redes sociais ou pelo telefone. Joia. E quais as próximas palestras, professor? Olha, eu tenho uma agenda bem apertada. Eu acabei de chegar do Rio Grande do Sul, vou estar indo semana que vem para o Rio de Janeiro para ter as palestras. Junho, Mato Grosso, que é Cuiabá e Barra do Garças. Julho eu volto ao Rio. Setembro eu vou a Portugal, eu vou a Lisboa e vou a Bruxelas, na Bélgica. Ai, que delícia! Mas para a comunidade brasileira? Não. Quando o pessoal de Portugal me convidou, eu pensei que seriam brasileiros que estavam lá. Só que eu tenho um programa na Rádio Vibe Mundial há 24 anos, que é o Viagem Espiritual, Sim. toda quinta às 19h30. Por isso que eu não pude fazer o programa de quinta com vocês ao vivo, por causa... eu tenho que fazer ao vivo lá. Então, muitos ouvintes são de Portugal, porque é o mesmo idioma, pega pela internet e tal. E aí, a surpresa, quando o pessoal de lá organizou, 90% das pessoas são portugueses. Olha que nem tanto brasileiro. E vai muita gente de outros países para lá. Aí, dessa vez, eu vou a Lisboa e de lá vou a Bruxelas. No mês seguinte, em outubro, eu vou estar Miami, Orlando e Nova York também. Aí são comunidades de brasileiros com alguns americanos. E nesse convite eu podia ter ido a Washington e também a Toronto, no Canadá, mas ia ficar muito tempo fora. E esse agora de Portugal, eu teria, por exemplo, palestras no Porto, no Algarve. Sim. E eu tive uma palestra também, um convite para ir para Londres. Eu não pude aceitar, não posso ficar tanto tempo fora. Muita coisa, Muita coisa. Não dá. O cachorro, o Ramo, meu cachorro de 14 anos, meu bichinho morre. Esse tempo todo lá, o Ricardão chega e pega a mulher em casa porque você não tá. Tudo é possível. Lógico. E se o Ricardão pegar, não é karma, foi bobeira mesmo. Mas é boa. Quem tem, cuida, né? Então, vamos lá? Vamos. Já apareceu os dados do professor Wagner aqui embaixo. Então, para quem quiser também segui-lo pelas redes sociais, a gente vai deixar aqui também. Ele coloca conteúdos que a gente acompanha muito também no YouTube. Então, também é um conteúdo assim que vai expandir mais ainda todos vocês. De uma outra vez, a gente pode falar de outros temas, chakras, a aura, que é um tema também bem legal, que eu pude aprofundar muito. A parte dos mantras, principalmente o Om Mani Padme Hum, um mantra budista. Eu conheço bem o histórico dele, que é diferente do que o pessoal fala aqui no Brasil. Associaram o Om Mani Padme Hum com a Kuan Yin, a deusa chinesa. Sim. Só que o Om Mani Padme Hum é sânscrito, Kuan Yin não falava sânscrito. Ela era japonesa. Chinesa. Né? No Japão era chamada Kanon. Então, o mantra surgiu na Índia
depois subiu para o Tibete, e quando chegou na China, misturaram com a Kuan Yin, que era referência de compaixão. Sim. E aí, com a imigração que tivemos japoneses e chineses, a gente aprendeu que o Mani Padme Hum era da Kuan Yin. Eu sempre questionei, Kuan Yin era chinesa, como é que ela falava sânscrito? Então, daí, quando eu lembrei dessa vida no original, que eu fui ver qual era a origem que é anterior à Kuan Yin. Eu posso contar isso para vocês num outro programa. Ah, queremos sim, queremos. Vamos ver onde a gente vai conseguir o espaço nessa sua Vamos ver, a gente dá um jeitinho aí. Se for gravado para mim é mais fácil. Sim. Porque aí tem mais tempo para administrar. Mas tendo tempo, aí eu posso vir uma outra vez. Tá? Nós queremos com toda certeza. Você. Eu vou deixar meus dados aqui também. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, então vai aparecer aqui para vocês também, canal no YouTube. E só reforçando, antes da Cibele falar dela, não se esqueçam que nós estamos com 2 canais, o Pode Expandir, onde nós temos as transmissões ao vivo às quintas-feiras, e temos o Pode Expandir Cortes, onde nós estamos colocando os melhores momentos dos episódios, e tá bem legal. Se vocês quiserem me acessar, também estão os meus contatos, que a gente agora tá chique com os contatos na tela. E vamos conversar, bora expandir. Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. É um sonho. Cibele, Renata, obrigada aí vocês terem me chamado. Aí o que eu puder colaborar com vocês. O papo foi ótimo, tá? E eu espero que quem esteja assistindo também possa pegar alguma coisa boa do seu jeito. É isso aí. Nossa, e pra gente, assim, foi um dia muito importante, a gente acompanha assim, seu trabalho há muito tempo e a gente está muito feliz em te ter aqui no programa. Legal. Com certeza. Muito obrigada à audiência, boa semana para vocês. Boa semana, gente, até mais. Tchau.